Fala, meus amigos! De volta com mais um resenha. Um resenha melhor do que o outro. Sempre falo isso. Todos os nossos convidados são muito especiais. Sempre fico muito feliz. Um bate-papo enriquecedor. Quase que eu erro essa palavra. Não se esqueçam de nos seguir aí nas nossas redes sociais. Instagram, meu do Alessandro, tô sem o retorno aqui, sumiu meu retorno. Não se esqueçam de se inscrever no canal, não se esqueçam de acionar o sininho, comentar e de participar do nosso site, do nosso chat. Vou passar para o Alessandro aqui. Fala, Alessandro. E bora, vamos com tudo aí. Hoje, né, temos aí a presença de um grande amigo. Aliás, né, é um podcast bastante pessoal. Eu aproveito sempre que posso, né, as amizades que tenho. E algumas delas, né, fazem, né, com que eu tenha alguma condição na sociedade, né? Porque os caras são muito foda. É só isso. Frederico Afonso, Coronel Frederico Afonso, professor de Direitos Humanos, mestre em Direito, Ciências Públicas, aliás, policiais, e advogado, escritor também, né, com mais de 25 obras publicadas. Muito, muito obrigado, Frederico. Chamo de Fred, vocês podem me chamar de Ale à vontade. Fred, é contigo. Obrigado, cara. Bom dia para boa tarde, né? Horário fronteiriço. Liboni, valeu. Muito obrigado pela presença. Ale, amigo e colega de docência e sofrência ao mesmo tempo, de muitos e muitos anos. Satisfação em estar aqui com vocês. A satisfação é nossa. Valeu. Muito bom. E a temática de hoje, hein, Liboni? Isso, braba, hein? Uma temática braba. E eu queria até abrindo aí, já chutando o pau da barraca. Bora. Vamos começar com direitos humanos. Vamos lá. Eu escuto falar, todos escutamos muito falar em direitos humanos. Só que, na minha opinião, os direitos humanos protegem muito a vagabundagem. A gente vê aí, o cara é preso, ladrão, sei lá o que ele fez. Primeira coisa que ele vai preso, no dia seguinte tem audiência de custódia. Sim. Chega nele e pergunta, você foi maltratado? Alguém, deram comida para você, água? Então, assim, não estou dizendo que não deva fazer isso, mas é uma inversão de valores muito grandes. Isso é uma coisa que eu percebo que vem crescendo, essa proteção do lado ruim, do lado mal, do lado ladrão. Isso tem a ver diretamente com direitos humanos ou não? Qual que é a sua visão em relação a isso? Vamos partir do nascedouro da coisa. Sim. Vamos partir do nascedouro da coisa. Mais assim? Mais perto? Mais perto. Então tá bom. Vamos partir do nascedouro da coisa. Nós temos dois documentos internacionais. Um de 1966, chamado Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. E um de novembro de 1969, que chama Convenção Americana sobre Direitos Humanos. São os dois documentos que trazem essa questão da audiência de custódia. E aí o Brasil trouxe esses documentos para o seu ordenamento jurídico brasileiro em 92, no final de 92. Portanto, desde 1992 existe no ordenamento jurídico brasileiro a previsão da audiência de custódia. Ponto. Ela demorou, salvo o melhor juízo, 23 anos para ser implementada. E aí o Conselho Nacional de Justiça, o que fez? Ele trouxe perguntas padrão em relação ao preso. Então, vou dar um exemplo. Eu estava com um cliente anteontem que estava preso, estava na audiência de custódia dele, caso concreto. O que o juiz pergunta para ele? Como foi a sua prisão? No meu caso lá, do meu cliente, foi um mandado de prisão preventiva. Como foi a sua prisão? Você foi bem tratado na sua prisão? Teve algum ato de tortura? Teve um ato tal? O que acontece? Eu vejo que muitas audiências de custódia, a autoridade que está ali presidindo, ela começou a esticar essas perguntas. Ah, fui bem tratado. O que é o bem tratado? Trouxeram um lanche para mim? Fizeram um carinho? Estou sendo preso? Então o que acontece? A audiência de custódia ela começou a esticar um negócio estranho. Quando eu fui escrever sobre isso já há algum tempo, eu levantei uns dados, ainda estava nativo, portanto, na Polícia Militar, e eu fiquei surpreso dos dados da época, a quantidade de procedimento disciplinar resultante de audiência de custódia que dá, em dado concreto, uma punição disciplinar ao policial. É menos de 1%. Eu achei que era mais, porque reclamava, tal, porque o preso está ali, ele vai falar o quê? Bem do policial? Ele não vai falar. Antes que alguém pergunte, fala assim, o seu cliente, o meu cliente,
eu advogo 99% na área policial. Então era um policial. Mas o que acontece? Ali o infrator da lei, ele vai falar assim, eu fui bem tratado e tal. E o juiz, ele começa às vezes a esticar. Não, mas te apertaram a algema? Mas te empurraram? Mas não são, as perguntas, elas têm que ser objetivas. Teve ato de tortura? Teve tal? Porque caso tenha, você tem uma possibilidade de relaxar aquela prisão, se for em flagrante ou ainda se for uma prisão preventiva e tudo, e com isso fazer a revogação. Mas a audiência de custódia é algo, como te falei, que já existe, né? Pelo menos dentro do ordenamento jurídico brasileiro, há pelo menos aí 31 anos. Mas o que você falou é uma coisa que vem acontecendo. Esse estender, aumentar essas perguntas aí e até facilitar um pouco o relaxamento. Eu me lembro de um caso de alguns anos atrás, ou ano passado, se eu não me engano, eu não lembro exatamente, mas foi um roubo, e aí o cidadão foi preso junto com mais alguns. Na audiência de custódia, ele foi solto para responder em liberdade. Na cidade vizinha, Jundiaí, em Louveira, ele, num outro roubo, ele fugindo da polícia, atropelou uma mulher e matou. E aí foi preso de novo. Porra, aí a gente fala, se esse cara não tivesse sido solto na audiência de custódia, uma vida teria sido poupada. Eu lembro desse caso, Boni. Sabe qual é o problema? Assim, a gente vê muita soltura em audiência de custódia desses furtos, que já é um absurdo esse tipo penal de furto de caixa eletrônico, né? Sim. Todo mundo com fuzil, drone, o cara sitia a cidade, furto, é um furto qualificado. E tem muita gente que é solto, o cara tá lá com fuzil e tal. É uma excrescência, é um absurdo. A grande verdade é que, principalmente os tribunais superiores no Brasil, e eu não estou dizendo que as decisões são antijurídicas, mas há um levante do judiciário, vou pôr entre aspas, brasiliense, entenda-se aí como você quiser, Sim. É contra a atividade policial, né? Nós temos uma decisão recente do STJ, tive a oportunidade até de participar de 2 obras sobre isso, sobre a questão da abordagem policial, a fundada suspeita sempre teve no Código de Processo Penal, está lá desde 1941, e foi ficando cada vez mais difícil. Então você encontra casos concretos que eu estou te falando, encontra um cara com 15 quilos de cocaína, ministro do Supremo, não, foi solto tal, porque é para consumo próprio. Um outro no STJ... Não, então para. Um outro no STJ foi encontrado com 150. Então, assim, aí você vai fala assim, cara, vai desanimando. Você vai desanimando, porque você fala assim, onde vai parar? O cara é uma topeira, né, para cheirar tudo isso aí, né? Não, é um aspirador desses mais modernos, esse automático que fica andando em casa. A grande verdade é que eu vejo os tribunais superiores, nesse caso, o Tribunal de Justiça de São Paulo é extremamente conservador. E aí as decisões são reformadas no STJ. O que eu vejo de fato é que os tribunais superiores, eles agem como se nós estivéssemos na Dinamarca, na Finlândia, na Suíça, na Suécia, na Áustria. Talvez os ministros estejam com essa condição de vida própria, mas não é a realidade, da sociedade brasileira. Eu lembro de um caso, existe uma questão desde 2006, mas o Brasil tem aquele delay desde 2015 sobre o chamado controle de convencionalidade das leis. O que é isso, basicamente? É você pegar as leis existentes e confrontá-las com os tratados internacionais de direitos humanos em vigor. A gente tem no Brasil muito controle de constitucionalidade. Aquilo que afronta a Constituição, você entra com uma ação de controle de constitucionalidade para você preservar a Constituição. E aí, então, desde 2015 no Brasil, insisto, desde 2006, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, nós temos as decisões da Corte e ela tem que conversar com os tribunais internos. E teve uma decisão que o Brasil assinou lá atrás, nas regras de interpretação da liberdade de expressão, tema polêmico hoje, envolvendo o crime de desacato. O que decidiu a Corte Interamericana, que o Brasil é signatário lá em São José, na Costa Rica? Ela falou o seguinte, os países que tenham na sua legislação o crime de desacato, ele deve ser revogado, porque ele afronta a liberdade de expressão. Nas regras de interpretação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o Brasil assinou. Eu sempre falo assim, não assinasse. Para que assinou? Ou, entre aspas, desassina, mas assinou. Então o Brasil concordou com esta interpretação. Ao concordar com essa interpretação, você deu margem para que se fizesse no Brasil. A partir daquele momento, de fato, acontece o primeiro caso em março de 2015, que é você confrontar o Código Penal Brasileiro de 1940 com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, aquela que é de novembro de 69 e foi incorporada pelo Brasil em novembro de 92. Você tem um conflito, você tem uma norma superior hoje, como a gente fala,
O que teria acontecido na prática? Revogar, que a gente fala, o crime de desacato torna-se inconvencional. Isso os juízes em primeira instância começaram então a de fato aplicar o controle de convencionalidade. O primeiro caso foi lá em Florianópolis e começou, e sempre é caso envolvendo policial. E aí chegou no STJ, numa turma, se eu não me engano, agora acho que foi a 6ª turma do STJ, que falou, é inconvencional, ou seja, contra a convenção. Revoga o crime de desacato. O Brasil ficou sem crime de desacato durante 5 meses, porque a terceira sessão em maio, se eu não me engano, maio de 16, a terceira sessão sapecou a 6ª turma e falou, não, apesar de tudo isso, deixa. Então o que acontece? Muitas vezes a norma, ela não serve para o Brasil. Eu sempre falo isso. Quando a ONU faz uma norma, ela está fazendo uma norma para 193 países. Ela está fazendo uma norma para os Estados Unidos e para o Sudão do Sul. Realidades completamente diferentes. Você pega para você se você precisar. Às vezes você tem uma norma interna que é melhor, às vezes você não tem nenhuma. Então por isso que eu já peguei o extremo. Sudão do Sul, que é o último país que adentrou ao sistema onusiano, e os Estados Unidos, por exemplo, pela sua potência. Mesma coisa aqui na OEA, na Organização dos Estados Americanos. Você tem uma realidade da Venezuela, você tem uma realidade do Uruguai, você tem uma realidade do Brasil. Então o que acontece? Não deveria ter assinado. Não deveria ter assinado. E eu escrevi um artigo. Foi capa, era uma revista, era um jornal muito famoso, não tem mais, que é a Carta Forense. Sim. Infelizmente acabou. E a Carta Forense eu trouxe na capa. Eu fui arrebentado. A gente não falava ainda de teoria do cancelamento. E eu falei assim, meu artigo é técnico. Eu sei que quem está na ponta da linha, e eu tive a oportunidade de trabalhar todos os meus postos dentro da polícia em batalhão de área, não sequencial. Eu fui tenente em batalhão de área, eu fui capitão em batalhão de área. Trabalhou na ponta da linha. Eu fui major em batalhão de área e eu fui tenente-coronel em batalhão de área. Então, assim, eu sei que o desacato é a última rácio. Eu sei que o desacato é aquilo que a autoridade de polícia fala assim, só tem o desacato, mas você precisa guardar esse cara. Você precisa pôr esse cara no papel por alguma questão. Então, sob o ponto de vista policial, você tirar o crime de desacato no Estado brasileiro é um absurdo. Sim. Talvez ele tenha sentido, insisto, e aqui não contém ironia. Na Dinamarca, na Suíça, na Suécia, na Alemanha, mas não dá. A gente quer ser um país de primeiro mundo, a gente quer ser um país desenvolvido, mas a gente é eternamente um país em desenvolvimento. Então não dá, não tem condição. É você querer encaixar São Paulo dentro de Santo André. Aqui da nossa região é você pegar a capital São Paulo e querer colocar dentro de Jundiaí. Não cabe, não dá. E hoje, 2023, essa questão do desacato ainda está dessa maneira? Não, foi derrubado pelo STJ já. em maio de 16, se eu não me engano. Sim. Não, foi porque eu vejo as tem, pessoas sendo presas por desacato. Não tem a dúvida. Não tem nem como não prender alguém por desacato. Não tem. Então é uma realidade, talvez, insisto, num país desenvolvido, a pessoa respeite a autoridade policial. Sim. A grande verdade, Libone, além, ninguém gosta de polícia. Ninguém. Eu uso muito isso nas aulas. Eu falo assim, ó, se você chegar, acabou a bateria do celular, você chegou, sua esposa, seu marido, seu companheiro não conseguiu contato com você, principalmente os homens. O cara chega em casa, chegou atrasado e tal. A sua esposa, a mãe dos seus filhos, aquela que dorme abraçadinha com você, antes de te dar boa noite, o que ela vai falar? Onde você estava? E vai mesmo. Não tem. É nesse tom. Onde você estava? Não, acabou, não interessa. Agora você imagina o estranho que não sabe que você é uma pessoa que não tem nenhum problema com a justiça, que você não tem nenhuma arma ilegal. Então, a pessoa ela não consegue. Eu falo sempre isso para os alunos. Você tem dificuldade, se põe no lugar. Quantas vezes eu recebi reclamação? O policial apontou a arma para mim. Ainda bem, eu fico feliz. Mas apontou a arma para minha família. Ele não sabe quem está dentro do carro. O cara lacra o carro, o cara mete um G5 no para-brisa, você não tem ideia de quem está ali dentro. Se ele não apontar, é o risco dele, é a segurança dele. Então nós temos uma polícia hoje que é uma polícia de terceiro mundo, porque vivemos em terceiro mundo, não é uma crítica. Eu não tenho como pôr uma polícia de primeiro mundo aqui, eu posso falar em termos de tecnologia. Sim. Mas, por exemplo, quando você vê numa Alemanha, ou numa Holanda, numa Bélgica, você não tem, por exemplo, abordagem preventiva. Não existe. Não. A abordagem ela é sempre a posteriori, depois que você quebra a ordem pública. Sim. Agora, no Brasil, na América Latina, de um modo geral, desconheço um país que não tenha. Você tem a abordagem da fundada suspeita, a abordagem preventiva, que o STJ está arregaçando a cada decisão dele nesse sentido. Aquela ideia que você colocou do ministro
viver num país que não é o nosso, né? Provavelmente. Na cabeça dele existe um país que ele vive que não é esse, né? Eu noto também uma coisa muito interessante, eu não sei se você concorda ou o que tem a dizer nesse sentido. O Liboni colocou, né, a questão justamente em vista do título do nosso podcast, né? Segurança Pública e Direitos Humanos, né? Parceiros ou inimigos. E aí ele traz, né, essa coisa de, muito se fala, né? A gente vê esse contraponto, né? Muito se fala de direitos humanos, que ele vem como uma forma, né, de proteger um vagabundo, né? O policial gosta muito de usar esse termo. Mas vem de uma maneira exagerada. Sim, mas aí, note, existe um ponto de vista a esse respeito, né? Então, noto, inclusive, que politicamente se utiliza desse termo até para sequestrar os direitos humanos, que é uma disciplina autônoma e que não tem nada a ver com essas abordagens políticas que se tem atualmente. De um outro lado, o que se visualiza também é que esse mesmo cara, né, lá do outro lado, que fala que os direitos humanos é bom pra caramba, ele resguarda as pessoas, eu acredito que em muitos termos ele resguarda mesmo, e é claro que eu confio nisso, também leciono a disciplina. Mas eu vejo também o seguinte, o cara tem uma relativização para a vida pessoal dele. Ele vai contra a abordagem policial, em vezes, né, a abordagem policial que precisa ser, né, um pouco mais forte, mas se tem alguém da família dele, a coisa muda pra caramba, né, na opinião. Então eu fico pensando assim, existe também um direitos humanos que é ilusório como uma condição política e um outro pro cara que seja ele um sujeito que pensa esquerda, pensa direita, qualquer condição política, na hora que o problema é dele e com a família dele muda tudo. Você sabe que ontem, essa semana eu estou escrevendo Direitos Humanos Esquematizado, que é de uma coleção famosa aí da editora Saraiva, e eu estava justamente numa parte de introdução, tem vários capítulos escritos, mas cada vez que você escreve lá na frente, você volta para a introdução para tentar explicar minimamente para aquele que vai enfrentar uma obra de 700 páginas. E eu falava o seguinte, olha, você que vai olhar aqui, quais são os direitos humanos que você quer achar nesse livro? Você vai falar assim, por quê? Tem vários? Tem. Você quer os direitos humanos do concurso público da Defensoria Pública, que é de uma vertente? Você quer o concurso público dos direitos humanos do Ministério Público, que tem outra? Você quer os direitos públicos para você dar uma palestra para a sua ONG do tema tal? Você quer os direitos humanos? Então, assim, não deveria ser. A falta de técnica... Não vejo tecnicidade na maioria das coisas. Zero, Ale. Zero. Não tem. A falta de técnica me dá margem, né? Onde não tem técnica, mais ou menos aquela frase popular, tá bagunçado, mas tem gerência. Na verdade, não é bem isso. Onde não tem técnica, cada um fala o que quer e a forma o que quer. Esse desvirtualmente, essa retirada de noção padrão dos direitos humanos é culpa do meio acadêmico. Por que é culpa do meio acadêmico? Porque eu não tenho, de fato, uma frente padrão que trate de forma técnica. Eu não tenho. O pessoal trata de forma política. O pessoal trata de forma com ideologia, com política. Então, assim, você vai falar de direitos humanos, você fala do triplo P. Vai ser isso na ponta da linha. Preto, pobre e periferia. Você vai falar de direitos humanos técnicos, vai falar do direito internacional dos direitos humanos, que o que interessa para o Estado brasileiro é aquilo que sai da ONU e da OEA. Só que não é isso de um modo geral. Essa quebra de técnica, aliás, na verdade, essa dificuldade de impor uma técnica, eu nem falo de quebra, eu acredito que aponta muito para a casa de detenção, para a invasão da Polícia Militar em 2 de outubro de 92. Eu acho que ali construiu uma pirâmide que direitos humanos são os direitos apenas dos reclusos, dos infratores da lei penal de modo geral. Eu sempre falo assim, principalmente em aula, palestra, falo assim, ó, uma cadeia está virada. Linguajar de cadeieiro. A cadeia está virada, está ali em conflito, está em manifestação interna, tem um monte de problema. Quem é o quinteto fantástico que eles chamam? Eles chamam quem? O juiz da VEC, juiz da Vara de Execução Criminal. Ele chama a pastoral carcerária, que dá aquele apoio para eles. Eles chamam a imprensa, filma nós, Galvão, estamos vivos. Ele chama a OAB. Eu sou membro da Comissão Permanente de Direitos Humanos da OAB São Paulo, chama a OAB, que dependendo do caso vai à subseção local, que nem sempre é alguém com expertise, porque é uma OAB pequena, então montou ali, você fica com a subseção do idoso, com a comissão do idoso, você fica com a comissão da mulher, tal, e às vezes é uma pessoa que nem tem ali um dia a dia. E aí, quem é o quinto elemento personificado? Os direitos humanos. Eu faço exatamente essa chacotagem na sala de aula. O celular, só um minutinho, gente, eu vou atender. Sala da Justiça, pois não? Quer falar com quem?
quer falar com os super direitos humanos? Por que o cara ele não fala assim, eu quero falar com a lei de execução penal? Traz para mim o Código de Processo Penal e a lei de execução penal. Não, mas ele fala direitos humanos. Ele personifica. Então eu sempre falo assim, quando fala, puta, lá vem os direitos humanos. Peraí. Quem são esses personificados? Seria uma pergunta essa que eu colocaria para você, que acabou aqui. Gostei pra caramba da tua resposta. Fala assim, quem são? Peraí, quem são? O policial fala, quem são? Lembro de um caso, o comandante da rota me ligou, na época, Tenente Coronel Alves, coronel já aposentado, meu amigo, vulgo Lampião, irmãozão. Ele me ligou e falou assim, Fred, tem uma ideia para você. Eu falei, pois não, comandante. E o capitão na época na tropa de choque, pois não. Falei assim, aqui ó, tem o nosso estágio, a gente chama de EAP, estágio de aprimoramento, né, do policial, que era antigamente uma semana, e falou, tem uma margem aqui que o comandante, ele pode colocar a matéria típica. E eu tava com ideia aqui de você vir bater um papo, aqui 1, 2 horas aulas sobre direitos humanos. Eu falei, então, coronel, o senhor está querendo de fato que eu vou aí no primeiro de choque, primeiro batalhão de choque, o Tobias de Aguiar, a rota, para eu falar de direitos humanos? Ah, meu, você é o cara. Eu vou. Eu trabalhava no choque, lembro que eu estava com uma farda camuflada, várias salas de aula, parei na porta. Eu tenho restrição de palavrão? Nenhum. Não, porque foi uma frase de um aluno. Aí eu parei na porta, pelotão lá dentro da sala de aula, eu camuflado, farda e tal. Bati na porta, capitão na época, tudo bem, tudo bem? Sou eu aqui agora? Sargento no fundo, corpão fechado, bigode raiz, amarelão de cigarro, padrão. Já devia estar puto achando que o senhor ia falar de direitos humanos. Padrão no fundo, de cowboy. no fundo, alongado no fundo da lama até hoje, no fundo da sala, raiz, cara. Láurea de primeiro grau, que é a Láurea é a de mais alto achando grau. que ia defender ladrão lá, né? Aí ele, assim, eu falei assim, tudo bem, sou eu aqui? Aí ele falou assim, não, senhor capitão, um pau no cu aí de direitos humanos, que vai falar não sei o que aqui pra nós. Aí eu falei assim... Desculpa. Aí eu falei assim, sou eu. Eu sou o pau no cu. Falei, sou eu. Aí a sala toda olhou, e o cara é o que a gente chama na Força Tática, o cara era o 90, o cara era o comandante ali do grupo, né? No cantão. Ó, raiz o cara, hein? Nossa. Raiz o cara. Aí eu entrei, eu falei assim, o senhor fica tranquilo. Sempre tive um cara bem mais velho que eu, devia estar ali eu deveria estar com uns 18, 19 anos de polícia, uns menos de 20, mas o cara visualmente grisalho e tal. Aí eu falei, desculpa, o senhor tem quanto tempo de polícia? Comecei com ele. Ele falou, 28 anos. Falei, o senhor é casado? Ele falou, sim, 3 vezes. Eu falei, então, peraí. O senhor sabia que existem países que não permitem se casar mais uma vez? O senhor sabia que tem países que não permitem ter... O senhor tem filho? Tenho 4. 2 de um, tal, e o outro eu não tenho. O senhor sabia que tem países que não permitem ter tudo isso de filho? O senhor sabia que tem uma série de liberdades que o senhor tem aqui no dia a dia que o senhor não enxerga como está automático? E aqui a gente fala de direitos humanos fundamentais? Aí ele olhou para mim e falou, capitão, o senhor vai ficar bravo comigo a aula toda? Eu falei, não, só comecei agora. E aí eu fui desenrolando, eu estava escrevendo justamente a minha dissertação de mestrado na época e eu acabei fazendo uma pesquisa. Não tinha Google Docs, era uma pesquisa, vamos sufitão para cada um, não se identifica e tal. Então eu tive essa experiência. Eu acredito que eu tenha sido o primeiro cara a falar de fato de direitos humanos dentro do batalhão, posso falar assim, mais elitizado da Polícia Militar do Estado de São Paulo e do país, que é o primeiro batalhão de choque, o Tobias de Aguiar. Então você tem essa restrição, mas essa restrição volta lá atrás, casa de detenção, 2 de outubro de 1992. Né? Então a polícia, ela num confronto tem um resultado morte e aí tudo é culpa dos direitos humanos. Eu escrevi um parecer agora em dezembro e eu até esqueci, que estava num dos livros, eu esqueci de te trazer. Que foi justamente um parecer dos direitos humanos dos condenados. Eu fui contratado pelos condenados do Carandiru a falar se eu poderia avançar alguma questão no tocante ao decreto presidencial do ex-presidente Jair Bolsonaro em dezembro. Então eu fui contratado para mostrar que o decreto não afrontava direitos humanos. É uma discussão extremamente interessante. Não, é o primeiro caso, não tem, porque eles fazem um efeito consequencial. Se o ato violou os direitos humanos, o ato que absolve, que perdoa, que dá anistia, que dá uma remissão a este ato, então, por si só, consequencialmente, ele seria um violador de direitos humanos. Falei, peraí, onde está escrito isso? Segunda questão, e os direitos humanos? Esse é o tema mais polêmico dos condenados. Porque nós estamos há mais de 30 anos da ação,
E eu não tenho uma pessoa presa. Claro, a defesa dos advogados não querem que eles sejam presos, mas espera aí. O Estado, ele falha. Porque cada um, sem entrar no mérito daqueles que tiveram a vida ceifada, Sim. cada um paga diariamente. Diariamente. Sem preso, cada um. E você paga por efeito colateral. Eu dou um exemplo ridículo ocorrido agora, em janeiro. Quando saíram as nomeações dos secretários de Estado do governador Tarcísio, um deles, um cara que foi meu comandante, o coronel Marcelo Streiffinger, trabalhamos juntos, ele foi meu chefe na tropa de choque, e ele foi nomeado, ele é o atual secretário de Estado da Secretaria de Administração Penitenciária. Então ele foi nomeado. Aí sai uma nota no jornal que o irmão dele... O irmão dele, mas o que tem a ver? Daqui a pouco o vizinho, que o irmão dele era um dos condenados da casa de detenção. Então você tem uma condenação, que hoje a gente pode até invocar o nosso amigo Marcelo Hugo aqui, você tem uma condenação pela teoria do cancelamento transversal. Cara, eles foram condenados todo dia. Mais da metade já é idoso, ou seja, acima de 60 anos na forma do Estatuto da Pessoa Idosa. Fazendo aqui uma observação, Marcelo Hugo da Rocha, grande amigo nosso aqui, um professor que ele escreveu, ele tem uma obra sobre o cancelamento. Então ele fala ali, ele traz uma série de críticas, né, sobre essa teoria, né, essa coisa, né, essa cultura do cancelamento e tal. Então a gente sempre cita o Marcelo quando a gente fala de cancelamento, né? Virou uma censura. Você sabe, eu não me lembro o nome dele agora, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele colocou um ministro da Educação, não lembro agora se ele era chileno, ele não era brasileiro. E ele escreveu, não lembro agora o nome, é só pesquisar. Ele escreveu, ele deu uma entrevista, o ministro da Educação, dizendo que o ensino superior, ele não precisava ser acessível da forma como ele é. Buscando justamente uma ideia da Europa, dos Estados Unidos, ou seja, que são países que você tem a profissão equiparada do nível superior com o técnico. Né? Todo mundo acaba ganhando bem. E eu fui e comentei. Eu não entro nessas vibes nas minhas redes. Todas as minhas redes sociais são de professor. Eu não exponho minha vida pessoal, eu não entro. Mas eu tinha tanta convicção daquilo. Por que eu estou falando isso? Faço uma nota de rodapé. Casos concretos. Estou indo comprar uma questão lá para minha casa numa reforma. Caso concreto. Vou entrar com mais detalhes. A hora que eu cheguei no caixa, eu vi uma mulher ali de uns 30 e poucos anos. Oi, professor, tudo bem? Aí já começa, né? Você não consegue lembrar, você dá aula satélite, você não tem ideia. Tudo bem? Tudo... Ah, o senhor não lembra. Não vai lembrar. Você é uma em milhares, literalmente. Eu tenho 25 anos de sala de aula. Ela falou assim, eu fui aluna do senhor, tá? Pô, que legal, tal, direito, tal, acabou a faculdade? Já acabei. Legal, você passou na OAB? Passei, professor. Não consegui continuar a conversa. Pensei, o que você está fazendo aqui sendo caixa dessa loja de material de construção? A quantidade de aluno, e não é demérito à profissão que eu vou falar, tocando Uber. Então, quando você inchou o mercado, posso falar de direito, que o Brasil tem o maior número de faculdades de direito do que todas no mundo somadas. Então, eu entendi a fala daquele ministro. Aí eu fui e publiquei no Twitter. O Twitter é a rede mais beligerante que existe no Brasil. Fred, eu quero mandar um abraço pro Serjão, da TV Justiça, que está nos assistindo, né, do STF lá. O Serjão toca fortemente lá, e ele lembrou aqui, né? Deixa eu pegar aqui, é o Sérgio Vélez. Sérgio Duarte. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Sérgio Duarte da TV Justiça? Não, é Ricardo Vélez, desculpa. Ricardo Vélez. Você estava querendo lembrar o nome, né? Aí, Ricardo Vélez, que foi o ministro, que era o ministro da Educação. E aí eu fui e publiquei, eu falei, olha, que pese as questões, hoje a gente tem uma sobra de mercado. Quando você fez essa acessibilidade gigante, é claro, eu prefiro ter uma pessoa com maior nível de estudo, sempre. Só que não tem um espaço no mercado para todo mundo. Mas não é o que está acontecendo. Não, vai sobrando, não tem. E aí o que acontece? Você acaba não tendo uma formação adequada, e aí você tem um efeito consequencial. Já começa no segundo grau. Porque uma coisa que eu fico indignado, e toda vez que eu tenho oportunidade de falar, eu falo, é não reprovar o aluno no ensino médio. Não reprova-se. Então, assim, se ele for assistir às aulas, ele pode tirar 0 em todas as matérias, e ele tem a aprovação dele compulsória. Eu acho isso um absurdo. Cara, eu sou filho... Minha mãe é professora e é professora do Estado, aposentada aqui do Estado de São Paulo. Sou inconformado com isso. 40 anos de sala de aula e psicóloga. Eu lembro que minha mãe, ela falava... eu já não leciono mais no primeiro ano de graduação. Eu já passei
desse debut, vamos assim dizer. Mas eu comentava com a minha mãe, falei, mãe do céu, o nível dos alunos que caem ali no primeiro semestre, no segundo semestre, 17, 18, 19 anos, meu Deus do céu, mãe. E saiu uma pesquisa lá em Campinas, eu não lembro se a pesquisa era do Unicamp, que apontava que 70% dessas pessoas assim da região eram analfabetas funcionais. Aí eu lembro que minha mãe falou assim, ó. Ela falou, filho, na época, ela falou assim, ó, o Estado finge que paga para nós, a gente finge que ensina, o aluno finge que aprende. Eu falei, aí o cara ele cai, ele não consegue fazer uma dissertação, ele não consegue conversar. Eu sempre tive o hábito de fazer prova, eu respeito, mas eu não gosto de prova, de múltipla escolha, de correspondência. Eu falo que isso aí é para você tirar a Carteira Nacional de Habilitação. Então, como o aluno não lê, a minha prova tinha folhas e folhas, porque eu fazia ele ler a questão, 2, 3 folhas, lê. Então eu falava para ela, então você tem essa questão, é muito difícil, né? Você realmente precisa ter uma coragem aqui de alguém no Brasil de colocar a mão para realmente mexer nessa base escolar e esquecer um pouco do ensino superior. Porque é o que a gente fala assim, hoje o cara ele faz uma graduação e sem qualquer preconceito de EAD online, que, olha, muitos casos estão muito melhor do que presencial, muitos casos. Mas a grande verdade é que assim, a formação dele hoje, ele chega no mercado, ele fala, ele não consegue ser suportado. Eu tenho um amigo que é diretor de uma rede de faculdades, eu não vou dizer o nome, né? E ele falou para mim, ó, mais da metade que chega aqui é analfabeto. Mais da metade. Chega na faculdade, é analfabeto. Mas e o pior, com o tempo, às vezes ele leva mais tempo do que o normal, mas ele se forma. E não vai na marra. Vai no uma hora se forma, uma hora se fica mais, ele vai levando, uma hora ele se forma, e aí é arremessado aí, sem condição nenhuma de trabalhar na área que ele é formado. Você sabe que teve um aluno meu, e aí o professor não reprova ninguém, né? Você só atribui a nota que o cara tira, e ele reprovou. E ele era muito dedicado. Ele realmente tinha uma limitação, ele era muito dedicado, ele chegava mais cedo, ele via, ele anotava e tal. E assim, mas a prova do cara, como a minha prova era escrita, mas não tinha condição. Eu sou mais velho que vocês dois. Você pega aquela apostila Caminho Suave do antigo primário, 3ª, 4ª série, você dá pro cara fazer um estado, o cara não faz. Não faz. E ele reprovou comigo, ele teve azar de trombar comigo na faculdade em 3 semestres e ele tomou pau nas 3. Nas 3. Em constitucional, em administrativo, em direitos humanos. Ele mudou de universidade e eu lembro que eu estou começando o semestre, ele está no corredor e eu só escutei assim, eu reconheci pela voz, ele falou assim, não é possível que este demônio vai dar aula para mim. Eu não vou falar o nome dele, eu falei assim, tudo bem? Aí eu falei, ó, gente, até fiquei, né? Ele já ali trouxe uma caricatura para mim inicial. Eu falei, olha, não é assim e tal. Conversei com ele, pedi desculpa. E depois ele falou, olha, o senhor foi o melhor professor que eu tive. Eu falei, puxa, agradeço. Ainda tentou fugir ainda, né? Não teve jeito. Então, assim, acontece. E hoje você realmente impor, atribuir, de fato, uma reprovação com uma porcentagem muito alta. A coordenação vai te chamar e vai falar assim, ó, ensino, prestação de serviço público, mas é business. Você não pode reprovar 70%. Cara, e dá uma preocupação gigante. Eu leciono para um aluno em que ele vai nessa marra, sendo aprovado no 2º grau, no ensino superior, e eu chego na última ponta, aquela em que não dá mais para enganar. Aí ele quer passar num concurso público. Não, ele quer passar na prova da OAB, anterior ao concurso público, que é o seguinte, a prova da OAB, ela tem a primeira fase, que são ali 100 questões. 80. Hoje, 80 questões, era 100, passou para 80, eram 17 disciplinas, hoje são 20. Acabamos, né? Estamos nessa agora, nessa transição de 20 disciplinas. O cara vira a chave 20 vezes nas 80 questões ali, precisa fazer o basicão, as 40 questões. Então é isso aí. Ele vai para a prova, fechou as 40 questões, ele não está ali concorrendo com ninguém, só precisa fazer os 40 pontinhos dele. Só com ele. E na primeira fase, ele se vira. Por quê? Porque é múltipla escolha. Ele precisa botar o X no lugar certo. Em algum momento, ele descobre o X e bota no lugar certo. Só que é o seguinte, a prova do OAB tem 2 fases. E na segunda fase, ele tem 4 questões dissertativas, 1,25 cada uma, e ele tem que pegar uma situação-problema e transformar aquilo numa peça prática profissional. E o cara chega para mim ali, professor,
não estou conseguindo aprovar, já reprovei 2, já reprovei 3 ou 4, quero fazer uma mentoria contigo, bacana. E qual é a ideia da mentoria? Dizer ali o que ele está pecando, os problemas, e tentar ajudar, e fornecer ali também, em vezes até um pouco de motivação para ele estudar, para falar, pô, você manda aquela mensagenzinha assim de manhã. Você vê que o cara, quando te escreve pelo WhatsApp, não sabe nem escrever. Então. E aí você fala, como é que eu vou ajudar esse infeliz? E aí é exatamente isso, o cara não escreve. Aí eu penso assim, cara, essa mentoria que vai durar o quê? Uns 30, 40 dias? Não é muito mais do que isso. Eu consigo ajudar na parte técnica. Eu não tenho nem tempo, nem se eu quiser, se eu tiver formação em língua portuguesa, em redação, e eu, inclusive, consigo também ajudar um pouco nesse sentido, mas muito pouco. E eu fico pensando, em vezes o que eu consigo, e falo isso com dor no coração, é ajudar ele a escrever aquela peça prático-profissional, escrever aquelas respostas dentro daquela disciplina e ele acha as palavras. Só que ele está limitado àquilo e ele passa. É a última ponta. Dali pra frente, ele só vai tomar cacete. Ele acha que é a libertação dele passar na prova da OAB. Não, quando começou. Ele tá entrando no inferno. Começou o Não inferno. tô falando pela profissão, justamente por Isso aqui causa me que dá o uma Ale dor tá no falando. coração, porque eu gosto daquele cara. Eu quero o bem dele. E o bem dele, em vezes, é ele ter tomado cacetada lá atrás. Não, ele vem tomando cacetada desde sempre, né? Saiu eu até coloquei no nosso grupo lá, um negócio de bons professores, a dificuldade de você ter um bom professor, não tem as estatísticas aqui, mas agora, dessa semana, vai ser publicado até numa revista científica a quantidade a diferença que você tem entre professores do norte. Por exemplo, hoje a gente, como dá aula sempre virtual, a gente dá aula para o Brasil todo, até para quem está fora. Então, a dificuldade de ter bons professores do norte e do nordeste do país, tem um hiato de quem tem. Estou falando aqui de ensino Há uma diferença básico, entre o norte e o nordeste. tem muita Normal, diferença. isso é natural, O infelizmente. Ale É falou comum. de prova, eu lembro do muito amigo meu, hoje advogado, e ele estava estudando, mais velho e tal. Aí ele me ligou, e eram, na época, 100 questões. Aí ele me ligou, ele falou assim, porra, Fredão, fiquei por 2. Vou falar o nome dele aqui, que só o primeiro. Eu falei, caralho, Ivan, você fez 98? Aí ele tinha feito 48. Você não ficou por 2. Você perdeu 52. Aí ele falou, eu tinha amizade com ele. Ele não foi meu aluno, era um cara que era amigo tal, da época lá do ABC. Ele falou assim, cara, eu entendi. Mas é questão de honra. Eu lembro que passaram 2, 3 exames e essa é a realidade. O Ale sabe. E Boninho, o cara reprova 7, 8 vezes, 9 vezes, 10 vezes. O cara anos. O cara vai fazer tratamento psicológico. Só que o Ale tocou muitas vezes no ponto. Às vezes não é falta de conhecimento jurídico. Às vezes é a falta do cara realmente ter uma... O cara não escreve. O cara não sabe escrever. O cara não sabe escrever. Entendeu? Então, assim, tem. E você tocou num ponto complicado, porque quando a gente fala essa questão do professor e da condição da pessoa que está no norte do país e no nordeste do país, aquele que fala, pô, em algum momento isso é preconceito. De jeito nenhum, não existe nenhuma possibilidade disso. Por quê? Quando você fala nas universidades, nas faculdades que estão no interior de São Paulo, a gente tem uma realidade. Quando a gente fala nas faculdades, nas universidades que estão no interior do Pará, eu conheço isso. Eu conheço isso de perto. Eu tive palestra no Brasil inteiro. Eu palestrei no Brasil inteiro. Eu palestrei em lugar que, para eu chegar lá, não foi nada fácil. Eu tinha que enfrentar ou uma estrada muito punk para chegar, ou eu iria de bimotor, patrocinado lá pela empresa local de táxi aéreo, no Pará. Então, quando se chega lá, você vê a realidade das universidades e tudo mais, ela é bem diferente. Então, falar interior de São Paulo, falar interior do Pará, falar interior do Maranhão, é outra história. Porque aí também a pessoa muitas vezes chega aqui para nós e fala assim, mas peraí, tem uma universidade top pra caramba na capital. Na capital do Pernambuco, na capital da Bahia, e alocadas entre as principais e as melhores universidades do país. Ok, realidade da capital é uma. A gente está falando da periferia. E aí é punk. Eu achei. E aí é pesado. O artigo foi publicado, para quem tiver interesse, é só colocar. O artigo foi publicado agora, 2 de julho, domingo, no Jornal Estado de São Paulo, da Renata Cafardo, as chances de ter um bom professor. Não precisa ler tanto, mas é só aqui uma questão. A probabilidade de uma criança da classe alta estudar com um professor que tenha mais de 15 anos de experiência, algo crucial para o desempenho do aluno, é 30 pontos percentuais acima do que uma de classe baixa. Com relação a um professor que tenha cursado pós-graduação, são 20 pontos. Aí a desigualdade se aprofunda para alunos pretos, sempre em desvantagem, até entre os mais pobres. E aí vai ter uma pesquisa que vai ser publicada agora pela Fundação
Getúlio Vargas, e fala justamente nessa questão de zona rural. Fala dessa questão que no Amapá, quem estuda no Amapá tem 70% menos probabilidade de ter aulas com um professor com curso superior do que um aluno de São Paulo. Só que a prova da OAB é a mesma, antigamente não era. E olha que sou mais velho, cada um era estado. A prova da OAB é a mesma. Isso é um cenário. E a mesma coisa você leva aí, voltando um pouco para a área de segurança pública. Hoje o Estado de São Paulo recebe muita gente de fora. Eu dou aula na Academia do Barro Branco, eu dei aula mais de 20 anos na Escola Superior de Soldados, e você vê muita gente de fora também. Detalhe, porque às vezes não passa lá. O Estado de São Paulo é um dos poucos que não exige ensino superior para o ingresso na polícia, ainda. Nós temos um outro problema em relação ao ensino médio, que não é só a questão do ensino em si, mas é uma questão de, entre aspas, aqui, uma fábrica de vagabundagem. Eu vejo as crianças que estudam nas escolas do município, onde tem um tratamento fantástico, tem um cuidado, o município cuida, é gostoso de ver, é legal de ver. E quando vai para o estado, dá vontade de falar, pai, mãe, não põe teu filho no estado, paga uma escola particular, porque vai aprender tudo que tem de errado lá. Infelizmente, não estou falando da boca para fora, é o que acontece. Não, mas essa realidade não é para todos, né? O Liboni é professor também, então ele sabe. Eu estava conversando com esse prefeito lá em Itatiba agora, tem alguns dias, justamente porque ele é também professor e tal, sobre essa questão escolar. E ele falou para mim, Frederico, quanto mais velho, ou seja, vai subindo então do ensino fundamental para o médio, pior vai ficando. Ele falou, a escola municipal, seja da creche, para a escola, em nada deve para uma escola particular. Não mesmo. Em nada deve. Sim. Aí ele falou, agora vai subindo, quanto mais velho, a coisa vai ficando caótica. Não, o estado é horrível, é lamentável. A molecada vai pra lá, daqui a pouco tá fumando cigarro, daqui a pouco tá fumando maconha. As meninas bem novinhas já estão pensando em outra coisa. O negócio é feio de ver. Eu falo, tem seu filho no município, infelizmente, não ponha no estado. Paga uma escolinha particular aí, se esforça um pouco mais. E aí tá o inconveniente, né? Porque as vagas no município não são em grande número. Não são. E a pessoa com a condição financeira, não é toda ela. Então algumas vão ter que estudar no estado mesmo. Infelizmente. Infelizmente, não vai ter jeito. Agora, voltando um pouquinho no assunto do sargento da rota lá, eu até entendo um pouco ele. Porque assim, eu tenho muitos amigos policiais. Uma coisa que acontece, o cara vai lá, vai prender, vai fazer a prisão de alguém. O cara resiste. Resiste, vai ter que agarrar o cara na marra. A algema vai entrar um pouco mais apertada porque ele está resistindo. Então você tem ali um confronto, você está brigando. Não tem como você colocar a algema na suavidade com o cara brigando. Boni, teve esse caso agora, desculpa até te cortar, na Zona Sul, que eu dei entrevista na Band News. A gente conversou sobre esse caso no carro, né? Sim. Na verdade, o que acontece? A gente depois comentou muito no grupo, não vou criticar aqui a apresentadora, mas eu acho que ela esperava outra coisa da minha parte. E é claro que eu fui atrás das informações. Então, você veja só, você teve ali 3, 4 praticantes de furto numa área comercial, na Zona Sul aqui da capital. E aí, o que acontece? Foram presos. Os 3 foram presos, algemados, porque apresentava ali uma possibilidade de resistência, de fuga e tal. Então, não desobedeceu a súmula vinculante sobre o tema. E um quarto. E aí ele começou. Então, o que acontece? Foi pouca gente, não estou falando que eu enxerguei isso, até porque eu fui atrás, mas pouca gente sabia, porque viu aquele cara amarrado. Só que quando você vê o vídeo com calma mais de uma vez, sempre falo, você tem que ver o vídeo várias vezes. Ele está algemado. E foi o que eu falei para jornalista que estava no estúdio lá da Band News. Eu falei assim, olha, você viu que ele está algemado? Ou seja, a gente passou desse estágio que ali o par de algemas não foi suficiente. Então você teve que amarrar, você teve que mobilizar para a própria segurança dele. Com meios necessários, os meios que ele tem. Chamado no meio policial, os meios de fortuna é o que tinha. Exato. Mas não é feio de ver? É a teoria da aparência. Não é legal de ver, mas é o que tinha para o momento. E ela achou que eu fosse arrebentar e tal. Aí o ouvidor veio, falou. Então, assim, é cheio de especialista, né? Cheio. Eu sempre falava assim, Copa do Mundo, né? Eu insisto, a gente que é um pouco mais velho, a cada 4 anos, todo mundo... A Copa do Mundo parava, antigamente, né? Todo mundo parava e todo mundo entendia. Todo mundo entende de futebol. Tinha até um quadro todo mundo é técnico do saudoso Jô Soares, quando ele falava na década de 80. Põe ponta, Telé, põe ponta, pelo amor de Deus. Todo mundo entendia. A cada 4 anos. Quando a TV Justiça começou a abrir o seu sinal
e começou a falar de, por exemplo, prisão em segunda instância, aí nós contratamos um outro grau de especialista. Todos são especialistas em direito no Brasil, principalmente em prisão de segunda instância. Todo mundo entende, né? Não precisa discutir mais nada. E a gente tem uma terceira categoria de especialistas, que são os especialistas em segurança pública, né? Então, assim, é complicado. Todo mundo entende, todo mundo fala, todo mundo quer, mas está ali na linha de frente, né? Para ali, eu não estou dizendo que é uma área, uma ciência, como tem a ciência policial, restrita a quem está lá dentro. Mas, de fato, para você se tornar especialista em alguma coisa, torne-se para tal. Né? Não é porque alguém te deu uma oportunidade, te deu um microfone para você falar que você... Então, achismo, então vamos bater papo. Vamos para um boteco sábado, vamos tomar uma cerveja, vamos bater papo. Então, isso é o complicado. E a gente volta aqui à questão dos direitos humanos. Por que eu tenho essa aversão? Porque foi construído dessa forma. Só que o maior defensor... O que são os direitos humanos? São normas internacionais ou nacionais pela incorporação de algum local que ela nasceu, no nosso caso do Brasil, da ONU e da OEA, para proteger determinada espécie. A humana, não mais a humana. A gente fala em direitos humanos, além dos humanos, tem mais de 20 anos. Você fala hoje em direitos humanos do meio ambiente, você fala em ecossistema, mas beleza. Então eu tenho uma norma que protege o ser humano. E aí vem a discussão. Mas o policial é ser humano? Você fala, oi, mas exatamente isso. É isso que eu gosto. Bacana, cara. Não. O policial é ser humano? Não, porque caramba. qual que é a linha? É a linha que falava. Porque o que mudou e mudou agora em janeiro? O que sustentava-se? Olha, no Estado brasileiro você tem a chamada teoria do órgão. O que é a teoria do órgão? Quem age em nome da administração pública é o órgão. Então, o agente público, qualquer, o professor, o médico, qualquer servidor público, ele não tem vontade própria. Ele é um escravo da vontade da lei. Até mesmo na chamada competência discricionária, de conveniência, oportunidade, ele fica dentro de um quadrado da lei. Ele tem um pouquinho mais de liberdade de escolha. Então, falava-se que quem age, que o Estado age por meio do seu agente, então é o órgão. E quando ele está em nome do Estado, então você não falaria, de fato, numa personalidade humana, e sim numa personalidade jurídica. Então é o Estado que está agindo. Por isso que não se falava em direitos humanos dos policiais. E é algo que eu sempre falei assim, cara, mas não tem o menor sentido isso, porque a primeira característica dos direitos humanos é a chamada inerência. Basta você pertencer à família humana, como diz a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 10 de dezembro de 48. O saudoso Major Olímpio falava isso. Ele falava, porra, Fred, você me ajuda, meu irmão, para escrever um negócio, e os direitos humanos dos policiais. E aí eu volto, vamos lá, voltar para uma ocorrência policial no distrito, o infrator da lei foi preso, tá lá, chega um pessoal, lá vem os caras dos direitos humanos. Como eles falam? Aí eu falo, de novo, peraí. Calma. Quem são? Tá defendendo quem? Qual ONG? Porque não é isso. Parece que é um órgão, não né? Não é uma cisão, é um órgão. Ponto, chegou inimigo. Não é, e é o que eu tento falar. Eu leciono direitos humanos para os futuros oficiais e falo, você tem a norma e ela se aplica a todo mundo. Por que eu falei que mudou agora em janeiro? Agora em janeiro, já no governo novo, portanto, foi publicada uma lei que deixa já na sua ementa a lei 14531, de janeiro agora, que fala expressamente já na ementa dos direitos humanos dos profissionais de segurança pública. É a primeira vez que eu tenho uma lei falando. Então, como muitas vezes a gente depende de uma força legal, eu falo assim, eu tenho um conceito legal agora, que quebra qualquer questão. Até então eu tinha que convencer. Agora eu não preciso mais. Então você tem essa vertente. Eu não posso ter, né? O policial, se ele está agindo ali em nome do Estado, se o Estado o abraçasse até o final da sua ocorrência, coisa que não faz. Não. Porque a própria legislação ela é falha nesse sentido. Então, acabou, dali para frente você está sozinho. Literalmente. Sim. Literalmente. Então, essa é a maior briga. E quando você fala, né? Por exemplo, saiu essa decisão do STJ. Então, o STJ não deixa ter abordagem e tal. As obras que eu participei recentemente. Peraí, a abordagem policial, na forma do Código de Processo Penal Brasileiro, da fundada suspeita, ela afronta algum direito internacional dos direitos humanos? Nenhum. Eu demonstrei tecnicamente, de forma que não se usa em direito cartesiana. Então não tem uma afronta. Só que a gente volta ao início do bate-papo. O STJ, o STF vai esticando, né? Proíbe a operação no Morro do Rio de Janeiro, proíbe não sei o quê, proíbe. Mas ele saiu correndo. Não, ele está num ponto de tráfico conhecido aqui coloquialmente como biqueira, a viatura chegou, ele saiu correndo.
não é fundada a suspeita. Porque é direito dele já querer praticar um Cooper naquele momento. Ele deu uma ideia, falou assim, cara, eu tô pesadão, eu já vou dar uma corridinha, aproveitar que a polícia tá vendo. Cara, é risível, mas é triste. É triste. Se você, o policial, ele conhece a comunidade. Então, naquele ponto, ele sabe que ali tem um ponto de venda, de comércio ilegal de droga. Você tem uma pessoa ali, você aborda uma pessoa, a pessoa tem dinheiro trocado, tem não sei o quê. Pô, ele tem uma droga armazenada em cima do pneu de um carro que está na frente, ali na arinha, no alpendre da casa, atrás do portão, na boca do bueiro. Não é minha, não está comigo, não é minha. Porra, mas é de quem então? Não sei. Você está fazendo o quê aqui com esse monte de dinheiro trocado? Não sei. Esse radinho aí é para quê? Nada, eu estou ouvindo. Aí, esses dias são não barato. é sério, não é sério. Não é Esses dias sério. são barato que eu falei assim, poxa, eu estou indo em Brasília, que eu vou lecionar direitos humanos. E aí, com os amigos. Eles ficaram olhando para mim assim, né? Porque na cabeça das pessoas, direitos humanos é um órgão que tem regras construídas para você defender determinada pessoa que está fazendo mal. E não faz sentido nenhum. Mas isso... Alguém trouxe essa questão mas cultural é um e social. entendimento que tem, Sim. porque Essa Fred interpretação... falou aí porque os juízes estendem, né? Isso aí é estendido. Porque né? houve uma Não só os juízes, interpretação mas lá. foi estendido. A mídia. Houve uma interpretação midiática, social, cultural. Agora, o que a gente olha? Por exemplo, vou lecionar lá direitos humanos. Eu vou dizer que é um direito fundamental do humano, independente da Constituição, e que se você olhar ali os pilares e os princípios de direitos humanos, o que você vai enxergar é algo que ninguém discorda. Não há como você discordar, por exemplo, que uma pessoa cometeu lá um determinado delito, ele tem uma pena, né, e em vista dessa pena ele paga ali, né? Vamos fazer assim, vamos falar, né? Numa expressão que ajuda tudo e todos aí a compreender. Então ele paga por aquilo e não faz sentido nenhum ele pagar de forma cruel ou degradante. É cruel ou desumana. Então, por exemplo, vamos colocar até nos direitos humanos dos policiais. O policial é preso porque cometeu um determinado crime, ele vai lá. Ok, então ele tá lá, tá preso, privação de liberdade, tá pagando por aquilo. Existe alguma necessidade de, além disso, um carcereiro, um superior, um diretor do presídio levar algum tipo de humilhação para ele? Nenhuma necessidade. Isso é direitos humanos. Aí o preso que tá lá, no ex-Carandiru, que ainda existe, mas é a penitenciária feminina, né? Acho que você tem dentro do quarteirão ainda, foi a penitenciária feminina e do lado virou tem um logo em frente o McDonald's, que eu acho que também é para policiais ali. na esquina. Na esquina. Então, mesma coisa, o cara tá pagando ali, privação de liberdade, ok. Tem necessidade qualquer. Então, hoje eu acordei com vontade de humilhar alguém. Eu vou humilhar aquele que Mas tá é mais preso. do que isso, Ale. Isso é direitos humanos, né? Eu falo que o devido processo legal Não é nenhuma outra da coisa. lei de execução penal, ela para no meio do caminho. Então eu vou te dar um exemplo. Eu estou seguindo a lei para investigar, eu estou seguindo a lei para processar, eu estou seguindo a lei para julgar e agora ele vai cumprir a pena. Agora eu não quero mais saber. Como assim? Vou dar um exemplo do que aconteceu no estado de São Paulo. A gente falou aqui do Norte e do Nordeste. Recente, a Defensoria Pública entrou com uma ação pleiteando água quente no chuveiro dos presos. Claro, se você levar para um lado extremista, mas ele roubou porque ele quis, ele está preso porque ele quis. Não, mas espera aí. Eu não estou defendendo o preso. Eu estou defendendo a espécie humana. Não, sim. Eu usava muito isso na minha sala de aula, assim, ó. Eu fui dar uma palestra e eu ia ficar 3 dias fora. E aí eu voltei 2 dias antes. E eu não avisei. E aí eu peguei a minha esposa em ato de conjunção carnal com meu vizinho. Eu vi lá, eu não falei nada. Eu fui dentro do meu cofre. Eu tenho uma arma legalizada para ter posse. Estou falando dentro de casa. Eu mato os dois. Eu pego o telefone, eu ligo 190 e falo, olha, eu acabei de praticar um homicídio, assim, meu vizinho tal, eu quero me entregar. Teoricamente, às vezes nem dá flagrante. Eu tô aqui, minha arma legalizada, tal. Eu falava muito isso em sala de aula. Eu falei, aí, ô bonitão, é o criminoso? Professor, aí é diferente. Não, peraí, por que aí é diferente? O cara praticou homicídio. E homicídio doloso, duplo, com uma série de Que, qualificadores. na verdade, cabe para todos no final. Cabe para todos. Então eu falo assim, cara, não tem sentido. Eu não tô falando que você tem que colocar... Dá um exemplo de uma prisão, se não me engano, agora do Rio Grande do Norte. Agora, por causa dessas rebeliões. Eles resolveram o problema do celular. Aí você fala, como? Isso não foi divulgado. Resolveram o problema do celular. Eles contaram toda a energia elétrica dentro da cela de presídio e tal, não tem acesso. Ou seja, não consegue carregar.
Aí você fala, puta, fantástico. Eu tô falando do Rio Grande do Norte, que agora deve estar 50 graus à sombra sem sombra. E cortaram o quê? Não resolveu o Todos problema. os ventiladores das celas. É. Aí eu volto de novo a frase do Major Resolve um e Olímpio. cria outro. Eu tenho o carrapato no boi, eu mato o boi. Então, você percebeu? E é um Então, assim, barato, que eu já não tem escutei isso sentido, também. cara. Se você dá o exemplo, por exemplo, né? Houve um exemplo bacana. O pai, ele acabou se vingando de um sujeito lá que estuprou a filha dele. Não, eu ia falar exatamente isso. Eu ia usar esse exemplo. Eu tenho uma filha. E eu vou falar um negócio, depende do que acontecer com ela, eu tô na cadeia mesmo. Eu tô na É cadeia. isso aí, é isso aí. Eu não vou me segurar e eu tô na cadeia. E aí eu não sou ladrão, nunca gostei de ladrão. Exato. E aí vou chegar lá e, pô, eu tenho Captou, que, essa eu é a minha tenho ideia. que ter os direitos, não porque eu Você sou já tá igual pagando. quem tá lá. Mas os direitos, nesse caso, tem que ser preservados. Pô, tem que ter água Até por quente. segurança jurídica, Pô, cara. é lógico. Porque eu resolvi pagar. Se o cara foi lá, estuprou uma filha, Pô. eu quero pegar esse cara, velho. E aí eu vou falar uma coisa, é bem Eu tô simples. preso. Eu tô preso, acabou. Ok, eu não vou parar e pensar falando, não, mas eu vou ficar preso, foda-se. Não, mas Liboni, mas aí é diferente. E aí eu quero. Você não é aí é bandido. diferente. Não, mas... Você mas tem, Sim, eu falo sim. isso na ponta da língua. O aluno fala pra Sim. mim, não, professor, mas é diferente. Não, deixa eu pegar Lei é aqui no lei. Código Penal, Não. aonde que tá diferente. Não é Não diferente. tem diferença, é. Você percebeu? Então, a gente gosta de pegar a sujeira e jogar pra debaixo do tapete. Sim. A gente gosta de falar assim, prenda. Não é problema meu, ele que quis. A sociedade quer isso. Sim. Prenda. A grande verdade é que a gente prende muito e prende mal demais. Prende mal demais. Essa é uma realidade, é um assunto para se discutir muito sobre encarceramento, segurança pública. Eu falo muito isso dentro. Eu acredito dentro da até que sala de aula. esse assunto deveria se terceirizar. Eu acho que ia ser melhor. Você sabe, Liboni, que a gente tem uma experiência nos Estados Unidos, tem 2 obras interessantes sobre a falência da prisão do César Roberto Bittencourt e do Rogério Grieco. 2 obras que eu usei até na dissertação do meu mestrado, gosto muito, muito. Eles fizeram muito estudo, Estados Unidos e Europa. Nos Estados Unidos, que é a primeira população carcerária mundial, você tem hoje uma entre aspas, industrialização da prisão. Você vai falar por quê? Porque a prisão era gerida de uma forma terceirizada e nos Estados Unidos, então, tem uma força muito grande para se prender, porque aquele preso ele vai trabalhar. Ao contrário daqui, que o trabalho forçado ele é vedado por cláusula pétrea, nos Estados Unidos o trabalho dependendo do estado, ele é obrigado a exercer. Então você tem, entre aspas, uma máfia para se prender muito nos Estados Unidos, máfia essa do sindicato dentro da própria cadeia. Os caras vão burlando o sistema. Eu não sei realmente qual é o interesse de uma empresa privada em gerir algo que não vai dar nenhum tipo de prestação de serviço público, mas nenhum tipo de receita. Diferente de uma concessionária, por exemplo, de rodovia. Ela ofere pela praça de pedágio, pela publicidade às margens. Mas como é que ela... É só dinheiro público colocando para você terceirizar. Eu tenho dificuldade de enxergar qual seria, de fato, o benefício de uma terceirização hoje da política penitenciária no Brasil. Acho que não funcionaria. Eu acho que os exemplos que tem não são bons, mas eu acho O problema é sempre que nós vão- temos um histórico aqui muito Projeto ruim piloto, de, né? de como que fala, de administração pública. Não, porque o servidor público ganha muito mal. Então, olha que interessante, tem um estudo na Europa de combate à corrupção no serviço público. O que aconteceu? O servidor público, ele ganhava mal e ele ficou... Década de 90, foi feito um estudo de 10 anos isso. Ele ganhava mal, então ele ficava muito à mercê da corrupção. Ok, até aí? O que fizeram? Foram fazendo uma progressão de reajuste dentro do seu salário, que chegou até o ponto que a corrupção saiu da execução do ato dele para o concurso público. Então, a corrupção ela sempre vai estar perto. Quando você paga muito mal um funcionário, você dá a mercê dele ficar vulnerável. Ele ganha bem. Você fala, a gente tem corrupção com juiz, Precisa com muito dos promotor. princípios. A gente tem, tudo bem. Só que a ideia é que você paga. Então, os caras pagam muito mal e você imagina uma organização criminosa dentro da cadeia, como é que são as, entre aspas, oferendas. É que a gente estava discutindo no café antes de começar. Porra, a ocasião não faz o ladrão, a ocasião revela o ladrão. Cara, mas eu aprendi assim, cara, tem o lado A, o lado B, a verdade. É difícil você julgar, mas é complicado. Você teria também uma corrupção se fosse na iniciativa privada. Sim. Muito também, mais. também acho, sim. Por aí. Dá uma olhadinha no chat. Vamos E aí? lá, como é que tá o chat aí? Abraço aí para Gregory Viana, Edmur Giuriati, parceiraço aí de treino, José Eduardo, Leandro Siqueira.
O Rodrigão sempre ajuda muito, abraço forte pra você. Rodrigo, ele vai mandando mensagem aqui no WhatsApp, ó, eu acho que o áudio tá um pouco baixo. Ele vai dando toque. Boa. Boa. Vai nos ajudando. Logo no começo ele falou, né? Eu já dei um toque ali e tal, na mesa, o pessoal já ajustou, bacana pra caramba. Obrigado, Rodrigão. Abraço forte aí. Sérgio Duarte já falamos sobre aí, Rádio Justiça, né? Parceiro. O Sérgio falou assim, ó, fala pro Nilson esquentar a cabeça com retorno. Não tem o retorno na Rádio Justiça, tá muito, né? Tá É elitizado. elitizado, tá mal acostumado. Eu comecei, quando eu parei de me ouvir, me desconcentrou. Isso acontece E eu mesmo. me perdi um Não, pouco. mas isso acontece mesmo. Valeu, Sérgio. Cara, aqui eu vou falar, cara. A gente tá mal acostumado. Aqui o Eduardo Iasui, ótima tarde, grande jurista, professor, forte abraço. Mandando abraço. Eduardo Iasui, coronel da Polícia Militar. Trabalhei com o Iasui por várias vezes, fizemos o curso de choque juntos em legal. 1995. Muito bom. O Iasui tenente ainda do 11, eu tenente da tropa de choque. Eu e o Iasui temos uma caminhada aí, ombro a ombro. O desde Iasui esteve conosco. Valtier Santos, Henderson, Valtier Santos aqui tem Fala Vartier. muita gente que não sabe como se portar em uma abordagem. Ele colocou aqui pra nós. É fácil. Você vai fazer o que o policial falar pra você. Ele vai falar, levanta as mãos. Ouso discordar. É? Não é fácil. A pessoa ela entra num grau de estresse, É, às vezes de bloqueio. Quem não tá acostumado, né? Não tô Eu- dizendo que eu tô eu- acostumado a levar. Eu vou falar pra abordar. você, olha, eu falo pra você, eu passei por 2 abordagens policiais muito ruins na minha Eu já vida. passei algumas também. Hoje, o que é a área da... Eu vi a Cracolândia nascer, porque eu estudava ali, no Liceu Coração de Jesus, estudei ali da primeira série do primário ao 3º colegial, que fica justamente no centro, Alameda Dino Bueno, Alameda Piracicaba, Norte, no coração. A Cracolândia ela começa em julho de 89, eu estava no 2º colegial, então eu lembro. E eu tinha uma namorada à época que morava ali, porque todo mundo morava ali, estudava ali e tal, e eu fui abordado. E eu lembro que, mesmo eu tendo me identificado, o policial ele falou, mas você tá fazendo o quê? Eu falei, minha namorada mora ali e tal. E era de noite, 11 horas, meia-noite. Cara, muito ruim. E eu tive uma outra abordagem no centro, já capitão. Eu tava afastado por causa de eu ter uma lesão. Sou operado. Mas aí já capitão, a abordagem ruim se deu um pouquinho mal, né? Cara, eu não fui escroto, Liboni. Eu tava voltando, eu dava aula à noite num cursinho ali na Liberdade. A aula acabou 10h45, eu morava já no interior. Eu tava de terno, já com 2 dedos de gravata afrouxada. Eu tava de licença médica por causa de uma lesão na coluna. Então eu tava barbudo, tava cabeludo, eu já tava uns meses de licença médica. Tava esperando. com cara de professor de história. Tava com cara de filósofo, para bom entendedor. Mais ou menos isso. E aí, quando eu fui parado, e eu lembro com o sargento e tal, eu falei, olha, tudo bem, sargento tal. Eu falei, olha, eu sou capitão, tá, mas esse cabelo, essa barba. Eu peguei minha funcional, mostrei para ele, e ele não se deu por satisfeito até a hora que teve que chegar o tenente. Eu lembro que eu fiquei uns 35 minutos, o tenente chegou, ele já tinha sido meu aluno. Ô, capitão, tudo bem? O senhor me desculpa. Eu falei, meu, irmão, fique em paz, eu quero ir embora, tô cansado. Então, assim, imagina, justamente ali no centro, porque eu vou dar pela Liberdade, ia pegar a Rua de Ramos, Marginal e ia para Jundiaí. Então, assim, não é fácil você ser abordado. É a mesma coisa de um veículo de emergência atrás. Você vê que às vezes tem campanha, a pessoa não sabe se ela para, se ela joga para a direita, se ela joga para a esquerda, se ela diminui a marcha. E o cara que está tocando o veículo, ambulância, o corpo de bombeiro. Então, assim, é difícil demais. Deveria ter alguma coisa nesse sentido para conscientizar as pessoas. Sim. Facilitaria muito, entendeu? Muito. É o momento mais tenso que tem na atividade policial, é a abordagem. Sim, Mas eu já passei também. Eu lembro bem que, como advogado, eu tava com isso filme à época, um pouquinho depois da época que teve os ataques. Eu botei logo isso filme G5, eu já coloquei um G20 no para-brisa, né? E pra audiência, tava ali na Rio Branco, tava chegando pra audiência. E cheguei São Paulo, na Rio São Branco, Paulo. no Centrão. Então, para quem não conhece, Centrão. Ali perto da Praça Princesa Isabel. E Exatamente. os caras colocavam comando bastante ali. E tranquilo, parei ali e tal. Aí o cara encarnou com isso filme, né? Eu falei, olha, eu vou te dizer, tá tudo bem, isso filme eu sei que é contrário à legislação, na época era mesmo. Eu falei, olha, eu peço para que você faça qualquer coisa. Você pode prender o carro, prender, né, o carro, aplicar as multas que são necessárias. Eu tenho uma audiência daqui 1 hora. Eu não queria prejudicar o cliente. É uma pessoa que está precisando de grana, ele não recebeu nem o salário. Não é aquela pessoa que está brigando pelos direitos lá, que 1 hora extra, não, o cara não recebeu nenhum salário. Se adiar a audiência dessa pessoa, o cara passa fome. Eu não passo fome.
você não passa fome. Eu falei, então, o que eu gostaria? Se quiser, eu deixo até meu documento, porque eu não vou precisar da carteira da OAB, não tem um juiz que não me conhece. Eu consigo lá, peço lá, anoto o número, eu só preciso ir lá. Deixo o carro aqui, eu faço qualquer coisa. Ele viu que ali ele podia me ferrar. Eles, geralmente ali, né, acontecia muito, a época, não sei se ainda é assim, o pessoal não gostava muito de advogado, eu fui super educado com ele. E aí, eu falei o horário da audiência, fiz essa bosta, e o cara resolveu querer me deixar o tempo da audiência ali. Aí não deu 10 minutos, eu liguei para um aluno meu, coronel à época, né, da Polícia Militar. Falei, vamos lá, vamos resolver, né? E resolveu. A hora que eu falei o nome, já todo mundo começou a fechar o agasalho, né, pra tirar o nome ali, né? E eu falei, não quero nada, só quero ir fazer minha audiência. Mas aí me liberou total, também tá errado. Eu não tenho isso filme ali, não tá legal? Por que você não vai resolver isso? Eu falei que eu queria que você resolvesse isso, dá multa, apreende o carro. Eu não tenho nenhuma razão para ser preso. Não desacatei, não vou desacatar, só pedi para ir fazer minha audiência ali, depois da abordagem toda ali. Ele falou, não, eu vou ficar parado aqui agora. Vou ficar parado aqui durante 40 minutos para você perder a audiência. Qual é a necessidade? Não, nenhuma. É um abuso. Não entendi, de poder, entendi. É desnecessário. Eu Você já sabe tive que- várias, desculpa interromper, eu já Imagina, tive Igor. várias abordagens. A maioria foi tranquila, mas já tive algumas já, mas isso há muito tempo atrás, já cara de moleque, né? E aí entra com uma abordagem um pouco mais agressiva. E o que eu acho que tem que fazer, por exemplo, você tá de noite, você tá com a sua família no carro, isso o filme já tá fechado, o policial não sabe quem tá lá, como você mesmo disse, vai Sim, chegar com a arma sim. apontando. Ok. Abrir o vidro, botar a mão pra fora e falar, ó, tá tudo tranquilo, tô com a minha família no carro, vou abrir todos os Não, mas vidros pra tem você cara- dar uma tem cara olhada. que já explode. Ele não aponta a arma, cara, a coisa já começa tensa. Mas Eu tô com fazia um muito bebê isso, abri aqui. todo o vidro, ligava a luz interna, sabe? é O cara me vê lá entendeu? dentro. eu falo assim como experiência de professor de arte marcial. Quando alguém chega agressivo ou mostrando agressividade, você tem que mostrar o oposto. Você tem que acalmar a situação, né? Então, se o cara chega já naquela tensão de que ele não sabe quem é, já apontando a arma pra você, calma, pô, tá tudo tranquilo, tô com a minha família no carro, eu vou abaixar os vidros pra você ver que a minha família tá aqui, tá tudo tranquilo. Pô, baixa, e a situação vai se acalmando. O cara, vamos de lá, eu grito daqui, pô, você só vai Mas você piorar a sabe que às situação. vezes o bom senso não passa nem na avenida do cara, né? Teve uma manifestação lá em Itatiba, onde eu moro, e eu comandava a polícia lá. E manifestação pós-carnaval, os caras, quebra-quebra, viatura quebrada e tal. E eu cheguei como apoio, eu tava almoçando, eram umas 3 horas da tarde, no sábado de carnaval, é um caso emblemático lá na cidade. Eu entrei com uma representação no MP para não ter no outro ano e tal, enfim. E não teve jeito, você teve que usar munição química e elastômero, bala de borracha aí, para quem não conhece o termo. E tinha um cara lá, ele veio tudo, eu tava com um tenente, que é de Jundiaí ainda. Eu falei assim, Pedrozinho, dá isso aqui mesmo. Vou moer de o que tiver pra gente acabar isso aqui, pra gente conseguir tirar. Tava a polícia e a guarda acuada. E aí um cara com uma criança de 8 anos e tal. O cara veio, tomou no peito. Eu tô com uma... Você tá fazendo o quê? Com uma criança no meio de uma manifestação, porra. que estão batendo na polícia, a polícia tá Tá de acuada. brincadeira. Não, ele veio depois, eu falei assim, mas que pai que você é? Exato. Então, o bom senso passou do outro lado da avenida. Quando você pega esses casos emblemáticos, voltando um pouquinho aqui de direitos humanos, eu sempre pergunto assim, o que fala de direitos humanos para a polícia? Né? Qual que é? É uma coisa que eu sempre tenho discussão, eu sou o autor do conteúdo. Eu ia te fazer essa pergunta mais pra frente. Porque é uma discussão que a gente teve aqui. Eu tive com o diretor, tem umas 3 semanas, o diretor de direitos humanos da Polícia Militar, e eu falei para ele, olha, a gente precisa fazer uma linha de corte prática, porque são direitos humanos aplicados à ciência policial. Se ele quiser ter direitos humanos, ele vai fazer uma pós-graduação em direitos humanos, porque é a maior carga, mas ele tem que entender na parte prática. E eu estabeleci, dentro da minha competência ali de professor e conteudista, um corte que eu chamo da favela naval a Paraisópolis. Eu fiz uma linha de corte de todos os eventos danosos ou aparentemente danosos, e aí eu tento discutir o caso com o policial, qual vai ser a competência dele. Mas discutir ocorrência sentado na sala, não, sala de aula se permite. Eu discutir ela sentado, vamos ver a ocorrência lá. Tá, mas você está no ar-condicionado, você está na luz, você não está ali. Mas a sala de aula permite para o futuro policial. Então eu sempre falo o seguinte, o que eu espero do profissional de polícia? Que aquela ação, você tem que saber se ele pode ou não pode. Então é uma coisa tão simples de você falar, mas não de executar. Então eu chego para ele e falo assim, você sabia que isso era errado? Qual é o meu maior medo de resposta? Não, eu não sabia. Porque se o cara falasse, não, eu sabia. Foda-se, não sou seu pai, nem do meu filho eu tô dando conta. Então você sabia, o risco é seu. Não, eu não sabia. Isso é um Então problema. você tem que ter uma linha média
Você tem que ter uma linha média, o cara tem que saber o seguinte, ó, isso pode ou isso não pode. Pouco importa para mim, eu brigo muito isso, principalmente com os professores, eu sou mais antigo ali dos professores, então eu falo, pouco importa se isso viola o artigo 14 da norma A ou 27 da norma B. Ele tem que saber o seguinte, ó, cara, isso não pode. Então eu tento trazer isso na prática, eu tento fugir um pouco da ciência jurídica. Gente, vamos dar uma olhada na Declaração Universal, que é sempre atual. Não. Eu pego um dissenso, falo o mínimo sobre ela só para ele entender, mas eu vou para cima da atividade policial. O que isso aplica na sua atividade policial? Eu não consigo 100% porque eu preciso passar de uma teoria geral para ele entender depois o caminho. Mas depois é o seguinte, aquilo que não tem aplicabilidade para você na ciência policial não serve. Então não tenho que ficar falando, olha, inclusive eu tenho uma cláusula que não permite a visitação automática do perito da Comissão Interamericana de... Ah, mas o que isso significa para o policial? Zero. Significa para nós na OAB, significa para o cara no concurso público. Então a ideia é eu levar para a atividade prática. E a gente tem conseguido transformar isso aí, porque eu tenho medo. Olha, a maior carga é de direitos humanos. Legal, mas o que os caras estão aprendendo? O que os caras estão ouvindo? Quem está falando o quê? Então a ideia é você trazer essa questão prática. Nós temos uma ciência nova, regulamentada pelo MEC, que é a ciência policial. Se não me engano, de julho de 21, ela é nova, um campo novo. Então, que são coisas diferentes do quando você fala de segurança pública. Estamos montando, inclusive agora, uma pós, vai dar certo para o semestre que vem, de ciência policial. Já tem algumas. Né? Dentro aqui da Polícia de São Paulo, eu tenho bacharelado e mestrado em ciência policial de segurança e ordem pública. Então é uma questão um pouquinho diferente. É você trazer a base científica de pesquisa tal dentro da ciência policial, que é um ramo novo. Por exemplo, Portugal existe há mais de 20 anos, é a grande base lá do estudo. Então a ideia é essa, dinâmico, você aprimorando, trazendo esse caso que eu pude comentar do algemamento e depois da imobilização por corda. Você tem que discutir isso. Você tem que discutir. Legal. Você tem que trazer no caso concreto. Parece um retardo, eu falo isso, não sei se o Ale concorda comigo, muito em obra da OAB. Obra da OAB, o que você faz? Você pega sempre as últimas provas. Cara, eu tô falando de tudo, eu não falei do copo. Por que eu não falei do copo? Porque nunca caiu o copo. Aí caiu o copo. Na próxima edição, a gente põe o copo lá. Parece uma obra sempre com retardo, mas eu tenho... Porque o que acontece? Você tem... No meu... Vou falar no meu, Ale, porque eu tenho prova de OAB 10 anos, poucas questões, 2 em 80, são 6 questões por ano. Então tem N assuntos que nunca foram abordados. Nunca foram abordados, porque é gigante. E não tem nem como. Não tem como esgotar. E outra coisa, é numa obra. Aí apareceu uma questão que eu nunca fui. Na próxima prova eu tenho que pôr aquele exercício, eu preciso comentar. É a mesma coisa você querer exaurir o comportamento humano. Como é que eu vou acabar, vou esgotar? Como é que é o comportamento humano numa abordagem? Não tem como Não dá. prever. Não tem previsão. Isso aí, Fred, é aquela coisa. Eu leciono 2 disciplinas no direito, que uma eu consigo, outra não. E a que eu não consigo é a mais próxima de humanos. Eu leciono direito empresarial e filosofia. Direito empresarial é um ovo, pequenininho. Eu consigo lecionar tudo, o que já caiu, o que não caiu, e provavelmente aquele assunto que vai aparecer na prova do domingo, ele nunca caiu e eu abordei. Boa. Ok. Agora, eu leciono filosofia do direito, que é um troço que cai 2 questões, e o aluno já acha um problema por ser filosofia. Tá comigo, 2 questões de humanos. 2 questões. Se a gente tiver que estudar todo o conteúdo de filosofia do direito, ultrapassa as 20 disciplinas. Aliás, as outras 19. E não vai dar. E não vai dar. E não vai dar. O cara pode pegar um artigo, eu pego e faço o seguinte, cara. Qual é a linha que tá caindo? Até porque a gente não tem nem sequer um edital sobre filosofia na OAB. Qual é a linha que tá seguindo? Essa aqui. Direitos humanos, quando a gente fala direitos humanos, olha o tamanho da proporção da temática, cara. A falta de identidade começa justamente aí, né? Tem um monte de faculdade que não tem. Não tem a cadeira em que pesa o cara no exame de ordem. Não, eu não tive isso. Eu também não. Na faculdade também não Eu tive. não tive. Eu descobri alguma coisa de direitos humanos, eu já tava falando. E aí você fala, mas quem teve? Então, por exemplo, a USP sempre teve, a PUC sempre teve. Sim. Então, vou usar uma frase aqui que não é minha, é do ex-comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Foi meu comandante no choque, Coronel Carlos Alberto de Camargo. Ele fala o seguinte, ó. Os direitos humanos foram tomados de assalto pela esquerda do Brasil. Então, quando você traz uma roupagem qualquer de direitos humanos, ele já te veste automaticamente de vermelho, já te coloca tal, e o que não é justo. Não é honesto. Certo, não é honesto. Não é honesto. Não é justo e não é a verdade. E aí você volta para as violações. O maior violador de direitos humanos do mundo é o Estado, na omissão.
Aquilo que ele deveria fazer, ele não faz. Você está passando, tem um idoso na mendicância na esquina. Tem uma senhora com uma criança. Ali é violação gigante de direitos humanos. Mas o que chama atenção são os direitos humanos violados na forma de ação comissiva. Quando o Estado não faz o que deveria fazer, a gente esquece. Mas quando o Estado faz o que não deveria fazer, aí que vai dar problema. Ou como diz o personagem Capitão Nascimento, vai dar merda. E dá. Sim, dá muita. Então você tem esse cenário. Um dos primeiros autores de direitos humanos que eu tenho de obra, por exemplo, eu falo saudoso mesmo, muita gente o odeia, que foi o Hélio Bicudo. Eu tenho obra dele de 88, 89. Então você faz uma construção. Só que eu tento levar, claro, qual que é o meu nicho? Dentro da sala da polícia, dentro da OAB, dentro do concurso do MP agora, que vai ter os 75. Então o que eu falo? Né? Então você tem uma confusão muito grande de quais os direitos humanos você quer falar. Eu volto. É para sua palestra? É para sua ONG? O que você precisa defender? Porque papel aceita tudo. E a gente aprendeu isso no direito. Tá, para onde que eu preciso caminhar? Eu vou falar, eu tenho uma empresa de petróleo que está aqui, mas tudo bem, você está me contratando para eu falar mal da empresa, para eu falar do meio ambiente, não é? E não é você ser volátil, não é você ser, desculpa, ter uma puta na relação. Claro que não. Aonde que é para caminhar? Foi o que a lei falou no início. Para onde é para caminhar? É para eu falar de direitos humanos em que sentido? Né? Então, existe um técnico? Exato. É isso que eu quero, eu sou acadêmico. Eu posso ir pela base científica, que me deixa mais fácil. Não quero um direitos humanos de direita, de esquerda, política, eu quero um técnico. E foi quando eu falei do crime de desacato. Os direitos humanos foi politizado. Eu fui destruído na época desse artigo. Que eu disse. O Fred foi tomado. Eu fui destruído quando eu escrevi aquele artigo do desacato. Destruído. E tem outra, que é assunto para depois, outro dia. Compartimento de preso, de viatura. Mas não fui eu que escrevi o manual do carro, tem um engenheiro automobilístico que ele põe no manual na página tal. Em hipótese alguma pode conduzir um ser humano aqui dentro. Eu escrevi um artigo sobre isso. Eu lembro que um coronel me chamou e falou assim, qual que é a solução? Eu falei, eu não vim trazer solução. Eu vim mostrar que hoje a gente tem uma violação. Eu não estou falando da polícia de São Paulo, estou falando da polícia do país. Então, por exemplo, é uma questão técnica. Isso é um absurdo. Eu não estou defendendo o preso. Tinha que ser o quê? Carro sedã, cápsula que protege os dois policiais na frente, porta-malas. Porta-mala, não mala do mala, vagabundo, infrator da lei. Mala, bagagem. Mas a partir do momento... Banco de trás. Você põe um preso de cinto de segurança algemado e ponto final. Ponto final. Mas, lógico, todas as perguntas que eu estou fazendo aqui no assunto é pergunta de leigo, né? O Alessandro faz as perguntas técnicas e eu mando as de leigo. Mais ou menos. Mas o compartimento para preso, você faz essa adaptação na viatura e isso por si só já não deixa preparado para isso? Então, ou não? Vamos lá. Você tem uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito que tem que ter uma ventilação, que tem que ter não sei o quê. Cara, isso é um jeitinho. Ponto. Poder não pode. Então, muitas viaturas estão adaptadas, estão de acordo com a resolução do Código de Trânsito, portanto, não ofenderia o Código de Trânsito brasileiro. E aí, ok. Mas é um ok, cara. Mais ou menos. Não é. Cara, eu não estou defendendo o preso. Não é. O preso ele tem que ir sentado lá. Isso da adaptação já faz tempo. Eu lembro que mas saiu a resolução justamente porque não tem ventilação. Você põe... Cara... Eu precisei numa delegacia. Eu não sei se a câmera pega. Você tá na viatura... Às vezes o cara nunca pensou isso. Você tem uma viatura de grande porte, uma Hilux. Você tem um preso lá dentro do compartimento de preso, né? Que já, de uma forma chula, chamado de chiqueirinho. Que você não pode levar um cachorro. Você não pode levar um cachorro no porta-malas. Beleza, você não pode. Código de trânsito. Aí você põe. Aí a viatura vem pra cá, aí a viatura vem pra lá. Porra, você ajeita a carga. O cara, ele fica igual carga. Entendeu? Que ninguém quis levantar isso. Mas quanto vai custar? Mas não tô dizendo pra adaptar agora. Por que não faz um projeto doravante? Você não quer ser uma polícia e não cabe mais pessoas ou menos. Mas aí entra num outro questionamento. E a segurança do policial com esse preso no banco? Então vamos lá, peraí. Você pôs uma cápsula, você pôs um plástico rígido, como já tinha na minha época aqui na década de 90 de Opala. Você põe ali um plástico rígido, você isola a cabine, você vai colocar o preso devidamente algemado atrás, até com cinto de segurança, e ele vai como um passageiro da viatura policial. Porque, pela pouca experiência que eu tenho, tem cara que não cabe, que a algema não cabe na mão. Por isso que a gente às vezes amarra alguém, por isso que você faz. Então,
São Tem- casos e Cara, casos. tem cara que tem um por isso punho que olhar o grande, contexto. Não, mas a aí, algema não mas aí, fecha. Liboni, quantos caras que a algema não Não, fecha? é um percentual pequeno. Você percebeu? Sim. Então, assim, cara, eu só tô te dando um exemplo de Sim. coisas que você poderia evoluir. Ah, mas você tá defendendo o preço? Não tô defendendo o preço. Não, Mas lógico que é não. uma evolução. É lógico. Mas é isso lógico. de adaptação, eu lembro que há uns Lógico. 10 anos atrás, eu estava com uns colegas em Itupeva e eu precisei dar uma chegadinha da delegacia como advogado. Eu falei, gente, vai embora, que eu tenho essa coisa para resolver. Itupeva tá aqui do lado e tinha, na ocorrência, os policiais, eu peço uma carona pros policiais e eles dão. Eu chamei lá o policial, falou, você me dá uma carona? Ele falou, cara, o banco de trás aqui da viatura, ele só não tem o estofamento. Eu falei, não esquenta, até 10 minutos. Para mim tá bom. Ele, então tá bom. Então eu fui ali e realmente a viatura não tinha aquela parte de trás, né? Tinha os bancos ali, eu sentei realmente a bunda dura ali, né? Só isso, que também acho que não é um problema. Né? E aí eu tinha ali, né, uma espécie de uma grade, né? Que separava ali o banco de trás do banco da frente, eu fui ali. Eu acho que é isso, né, que você está dizendo? Ou não? A ideia era essa, exatamente. Então já existe isso. Não, mas ele não é transportado. Eu Ele tô falando isso há 10 anos ele atrás. é transportado num compartimento de preso. Criança, ou seja, o ser humano com menos de 12 anos no Brasil. Ele não pode ir de forma alguma, você vai colocar ele ali atrás. Você não pode algemar, ele vai atrás. Eu tive uma ocorrência uma vez, um garoto de 11 anos parecia um demônio. Ele era furtador de carro, eu lembro na delegacia, a ocorrência sendo apresentada, um molequinho franzino. Cara, tinha um investigador de polícia que o braço dele era meia coxa. Eu lembro que o moleque chegou pra ele, olhou pra cara dele e falou assim, quando eu sair daqui você vai ser o primeiro que eu vou matar. Pô, um moleque incorporado. Ele veio sentado na viatura, ele não veio no compartimento de preso, ele não veio nem algemado. Então, assim, eu tô te falando apenas são questões no futuro, entendeu? Então, por exemplo, você é treinador, é que a gente tava discutindo, se você não treina, você perde. Pô, por exemplo, o policial tem aversão a usar cinto de segurança. Sim. Então, por quê? Tem um airbag. Você acha que o policial morre mais por ele usar o cinto de segurança ou por não usar? Por não O policial usar, ele claro. morre muito mais de acidente de trânsito do que tomar um tiro aqui no Brasil. O cara sai voando pelo para-brisa e estoura o airbag no seu rosto, queima o rosto, queimadura, queima a retina. Então, você percebeu? São algumas coisas assim. Mas são ao longo do tempo. Aí eu volto igual direitos humanos. Eu falei, devagar. É claro que o meu aluno na polícia, ele tem prova, ele tem classificação, ele não vai ser um rebelde. Mas, por exemplo, nós montamos uma pós lá em Jundiaí, que eu era um dos coordenadores, de direitos humanos, segurança pública e cidadania. Minha sala, 99,9% de pessoas das forças de segurança. Eu tinha um agente de trânsito, de Jundiaí, tudo amigo, e eu tinha um cara que era da assessor de imprensa, um cara de fora. Cara, eu tenho um grupo até hoje, nem tinha WhatsApp. Amigos. Por quê? Os caras falaram, mandei pros caras, os caras não, vamos assistir. Porque você vai mudando a visão. Quem são esses caras que estão chegando aí dos direitos humanos? Então o cara vai mudando, mas isso leva tempo para você querer. O maior difusor, o maior protetor de direitos humanos é a polícia. Porque é ela que vai proteger a lei, é ela que vai proteger você. A cada ação, a cada questão, ela está protegendo um direito humano. Então, não tem como. Tem uma infelicidade. O Nuti, que é desembargador nosso aqui, sempre foi da área criminal. O Nuti, ele tem uma obra que é muito boa, mas a capa infeliz. Ele tem uma obra que chama Segurança Pública versus Direitos Humanos. Não é segurança pública versus direitos humanos. É segurança pública e direitos humanos. É polícia e direitos humanos. É você apenas trazer, como a lei falou, de forma técnica. Se você trouxer uma tecnicidade à questão, fica fácil. Se você quiser levar para o lado político e ideológico, fica impossível. Sim. E olha, e é difícil. Eu também tive esse assunto com o Liboni, tive essa conversa. Fui lecionar recente também, direitos humanos. E aí, eu entrei nas convenções. Então, falei da convenção contra a discriminação contra a mulher. E nesse assunto em específico, com barato, que a produtora, militante, de esquerda, e que nada tinha a ver com conteúdo técnico, muito menos conhecimento jurídico, ela disse o seguinte, não, mas esse tema você não pode conversar. Falei, deixa eu entender um pouco, me fala as razões. História do lugar de fala, eu não sou mulher. Falei, opa, peraí. Então eu vou te dar 3 aspectos aqui. E o quarto, eu sair por aquela porta e eu não vou deixar vocês usarem meu conteúdo, mas nenhum. Falei, em primeiro, lugar de fala não pode ser um assunto como uma desculpa para você censurar quem quer que seja. Até porque, quando a gente fala em discriminação contra a mulher, o agressor, geralmente,
talvez em todas as vezes, ou sei lá, isso aí vai depender muito da maneira de pensar, é o homem. Né? E não é em todas as vezes, é lógico, mas ok, é o homem. Então, esse homem inserido nesse contexto é perfeito. Inserido no contexto de compreender a discriminação à vida. Então, em primeiro lugar, não posso censurar. Em segundo, aspecto técnico é aspecto técnico. Não pode ser dito por um avestruz, mas pode ser dito por um homem ou por uma mulher. E em último lugar, o lugar de fala pode ser complementar. Como, por exemplo, eu não sou contra. Eu trago o meu aspecto técnico e você traz também um discurso de uma pessoa que ou vítima naquele determinado assunto, por exemplo, a vítima de estupro, ou vítima ou potencial vítima. E você complementa. E como complementar, ok. Agora, como forma de censura, desculpa. Falei, e se for essa linha do trabalho aqui contratado e realizado, eu saio agora e você não usa mais meu conteúdo. E é claro que não houve esse papo. A militância dela foi cortada em 3 Eu passei segundos. por 2 vezes, infelizmente, isso. Coisa infeliz. Eu uma vez chefiando o Departamento de Direitos Humanos da Polícia, dentro do CONDEP, e a gente estava numa discussão, e eu estou ali como chefe de um departamento da polícia, mas todos sabiam que eu era professor, na época eu lecionava na Zumbi dos Palmares, que é uma faculdade bastante militante e tal, e lecionava Direitos Humanos lá. E eu fui falar para ela, eu falei, olha, eu queria falar aqui sobre a questão das pessoas com deficiência. Uma defensora pública falou assim, desculpa, major, o senhor não tem lugar de fala aí. Eu falei, não, por quê? Porque eu não sou deficiente? Ela falou, então primeiro que eu já sou deficiente, pelo menos perante o Detran. Eu tenho 6 parafusos nas costas, tenho habilitação deficiente, tenho cartão de estacionamento, mas não é por isso. A questão é técnica. A técnica cabe em qualquer lugar. Então tem muita gente, você não pode falar de mulher, você não pode falar da população negra, você não pode falar de LGBTQIA+, você não pode falar, não. É a mesma coisa que eu falei antes. Não é porque você não é da segurança pública que você não pode falar. Desculpa para censura. Eu entendo também. Eu entendo que desculpa para uma censurar retaliação e tentar socar aquela ideia na cabeça do outro. Se o cara é técnico, o técnico tem lugar de fala em qualquer lugar. Sim. Ponto. Mas tem que saber o que vai falar. Fala tecnicamente. Fala tecnicamente. Se for falar maluquice, não tem. Exato. Fontes da minha cabeça. Vozes da minha cabeça. Vozes da minha Só cabeça. para não esquecer, aqui no chat a Coronel Carla Sim. parabenizando. Muito obrigado, Parabenizando. comandante. Na verdade, aqui a gente tem inclusive a Coronel Carla, né? Com um ótimo tema. Parabéns, Fred. Parabéns, meus amigos Libone e Alessandro, podcast top. E tem aqui a primeira dama Isidoro. Thaís Isidoro, marido lindo. Lidinha, desculpa, viu? Eu trouxe o carrinho do Thomas no carro e esqueci de deixar em casa. Por favor, Já tá se preserve os desculpando direitos pra não humanos na hora que eu chegar. apanhar. Tá se desculpando para não apanhar. Então, um grande abraço aí para Thaís. Henderson Valtier, né? E Carlos Eduardo, parabéns pela sabedoria nos comentários. E BSM. Vamos lá. Outro erro é deixar bandido solto no inferno. Ninguém sabe mais, tem porta secreta. Uma coisa que às vezes me perguntam, né? E raramente me perguntam, né? Fala, pô, mas prendeu o cara e torceu. Eu falei, cara, a prisão vai ser feita e foi anunciada. Ele vai do jeito que ele quer. Ele pode muito bem ser algemado ou não, ir andando, ou ele pode ser carregado do avesso. Isso aí é a gosto do cliente. Ele vai. Agora, como ele vai, depende dele. Não tem a Não força. pode ter opção, né? Não tem opção. O Estado pode ter opção, né? Ele escolhe o jeito que ele quer ir. Isso. De Só não pé ou pode ter deitado. opção Eu falo de não exatamente. ir. Se ele foi de ponta cabeça com o braço torcido, você pode ter certeza que essa escolha foi dele. Até se ele Ele for tem a vivo, opção. a escolha dele. Pode ser. Eu gosto muito da frase, de novo, eu tenho um carinho muito grande pelo Major Olímpio, eu conheço ele desde tenente, a gente tinha muita amizade. É fácil depois que o cara é eleito senador e todo mundo vira amigo, né? Sim. E o Olímpio sempre falava assim, olha, se tiver que alguém que chorar, que chore a mãe do ladrão. Sim, concordo. Esse ponto, porque você é professor de direitos humanos, não, peraí, cara. Eu, por exemplo, eu enxergo, eu passo um documentário sempre nas minhas salas de aula, todos os cursos que eu tiver um pouquinho de carga horária eu passo. É um documentário que foi feito pela TV Cultura, tem mais de 10 anos, chama Bagatela. O caso de 3 presas lá no documentário de 52 minutos. E eu passo e falo assim, olha, não quero julgamento, deixa eu acabar o documentário, a gente bate um papo. Pode ser, eu tenho que ter pelo menos 2 aulas ali, né? 1h30 para poder comentar depois. E aí, vamos comentar. Caso 1, precisava ser presa? Não precisava. Caso 2, olha o que fizeram com a mulher, perdeu por causa de um furto de um shampoo dentro de uma farmácia, ela perdeu um olho. Eu falei, então, você precisa... Não é assim, quem mandou furtar?
quem mandou não sei o que. Então, eu passo para refletir, eu tento dar uma cutucada no âmago do aluno, da aluna ali, para ele entender, né? Eu consegui me despir ao longo do tempo dessa casca. Aprendeu, prende, apanha, vai não sei o que, mesmo tendo trabalhado muito tempo na tropa de choque. O meio ele vai, né? Puta, eu ando com pessoas assim, puta, vocês são lutadores. O Ale fala assim, pô, não quer começar a treinar? Você começa a treinar. O meio te leva, né? E eu felizmente, eu consegui enxergar a necessidade de você transportar um preso de forma como um passageiro de um veículo policial, a necessidade do preso ter um ventilador no presídio do Rio Grande do Norte, dele ter um chuveiro quente no interior de São Paulo, do policial ter um mínimo para todo mundo. Porque muitas vezes a mídia, a imprensa só aponta para o preso e não é isso. Quando você fala de direitos humanos, tem um grupo meio seleto. Criança, que no direito internacional é menos de 18 anos, é diferente do ECA, que é menos de 12. Criança, no extremo, as pessoas idosas. Sim. Mulheres, população negra, indígena, LGBTQIA+, pessoas com deficiência e pessoas em situação de rua. Isso é o grupo seleto, mas você tem uma série de questões, porque direitos humanos é dinâmico. Então, em caso de dúvida, eu sempre aplico a norma mais favorável àquele que está em situação de vitimização. Então, eu preciso ver. Detalhe, vocês perceberam que eu não falei do preso? O preso não está. A Convenção de Genebra, o Brasil não é signatário. O preso não é. A gente tem as regras de Mandela, mas o preso não é considerado aqui esse grupo seleto que se olhe. E é justamente o contrário, né? Que tudo se aponta pelos presos. Eu vim dar uma palestra há muitos anos aqui nessa Sapopemba, eu já morava no interior. E aí um ex-aluno me ligou, já advogado, falou assim, professor, o senhor dá uma palestra sobre o Estatuto da Igualdade Racial? Eu falei, eu hoje tô com cabelo branco, mas sempre tive cabelo claro, olho claro, porque você já tem um paradigma. Eu concordo com essa questão de lugar de fala. Isso a gente tem muito ali, até em cursinho. Você vai dar aula para o Ministério Público. Se você é promotor, mesmo que a sua aula seja uma merda, o cara tá sentado olhando e ele fala assim, eu quero ser igual a ele. Concordo. Então você tem muito o promotor da aula para o Ministério Público, o juiz da aula e o defensor. Então o que acontece? Pô, eu vou dar aula de Estatuto da Igualdade Racial, o que eu vou esperar? Eu vou dar uma palestra sobre deficiência. Por exemplo, eu dei uma palestra em deficiência em Jundiaí há muito tempo e eu aprendi ali, é sempre uma via de mão dupla, né? Que para você conversar com um cadeirante, você ajoelha. Você fala, como assim você ajoelha? É para você ficar no mesmo patamar. Um cadeirante me chamou e falou, professor, conversar com o cadeirante, ajoelha. A gente não tem obrigação de ficar olhando para cima. Não sabia. É automático. Então você tem algumas... Isso é legal. Quase ninguém sabe disso. Eu não sabia. Eu também não sabia até agora. Eu não sabia. Juro que também não sabia. Eu estava conversando, eu lembro. Mas é uma coisa bacana. Ela pegou na minha mão e falou assim, professor, o senhor se importa de abaixar? Eu falei, desculpa, sempre que o senhor... Falou baixinho, não foi para escrotizar nada. Eu fui dar essa palestra de Estatuto da Igualdade Racial numa comissão de direitos humanos de Sapopemba. E a hora que eu cheguei, nem perguntei o que é. Um pouco de arrogância da minha parte. Porque você me perguntou o tema, mas quem que é o público, tal, vai cobrar, não vai cobrar, tal, beleza, meu terno, notebook se precisar de alguma coisa e vambora. E a hora que eu cheguei, professor, quanto tempo? Tudo bem? Doutor, tudo bem, tal, pra ele, né? E aí eu vi uma molecada entrando. Como assim molecada? Molecada. 14, 15, 16, cabeça baixa. Aí eu olhei pro... Já não queriam estar ali. Não, eu olhei pro cara que coordenava essa função lá na comissão, ele falou, professor, eu fiquei com receio de falar e o senhor não vir. Na hora, internos da Fundação Casa. Isso aí tem que falar, pô. Isso aí não... Eu falei, beleza. Fechei o notebook, sentei, arregacei. Não tô menosprezando. Tirei o paletó, preciso me aproximar. Dei uma afrouxada na gravata, sentei na ponta da mesa e vi um garoto, com a camisa do Santos. Garoto, eu tenho dificuldade de falar que a pessoa é negra. Eu entendo que a população é negra, mas eu sempre falo que o garoto é preto, da cor preta. É meio isso, já expliquei isso em livro, enfim. Eu cheguei para ele e falei assim, e aí, Santista? É difícil ser preto? Ele olhou para mim e falou assim, não, doutor, é difícil ser pobre. Nossa. Mas eu tomei na cara, porque eu não esperava. Ele falou assim, ó, se o senhor me der, na época, uma Cherokee, um cartão Platinum, minha cor é irrelevante. Nunca mais esqueci. Vou falar do paradigma e do preconceito. Dei a palestra, agradeci todo mundo. O pior é que ele tem razão. Total razão. A maior discriminação mundial é a financeira. Sim. Não é de etnia, não é religiosa, não é de origem, nada. Beleza. Tô vindo embora em Anhamelo, cheio de loja de carro e uma loja gigante lá, de um empresário, amigo meu. De carro e tal, passei, parei. E aí, Fabinho, tudo bem? Ô, doutor, tá perdido aqui na Leste? Falei, não, e aí, tem algum carro encrencado aí? Sempre gostei de carro ruim, né, que eu falo, né? Hoje a gente fala em Maré, mas gostava de Alfa, os carros ruins de venda, né? Peugeot, Citroën, gosto até hoje. Eu falei, o que o senhor tá fazendo aqui?
Falei, Fabinho, eu vim dar uma palestra de direitos humanos aqui, até o senhor defender um bandido? Eu falei, pô, Fabinho, o cara é empresário e tal. Então você tem esse estereótipo. Quem foi Você defender tem. bandido fazendo uma palestra de direitos humanos? Você percebeu? Mas Sentido nenhum, você não cara. pode levantar. Eu abri um congresso uma vez no ABC, o primeiro congresso jurídico da ABCDMRR. Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Nossa. E pediram para eu abrir, eu lecionava em Santo André. Pra falar de direitos humanos. Era uma palestra jurídica, mas o meu era direitos humanos. Direitos humanos. Eu tenho uma palestra pronta, que há muitos anos eu faço nas subseções e tal, que direitos humanos na advocacia. Mas tem praticidade nisso? Eu ensino. Ensino é muita arrogância. Eu mostro alguns caminhos para o advogado poder usar direitos humanos na vida dele de advogado ou de advogada. E aí, eu lembro até hoje ele é advogado em Uberaba, meu amigo, o Guilhermão, 9º semestre, meu aluno, 9º no 10º, meu, maloqueiro, mas da primeira qualidade. E ele sempre falava, professor, tá bagunçado, mas tem gerência. Eu dava aula na turma dele, 10º semestre de sexta-feira à noite. Então, os caras eram parceiro. Saía sempre para tomar um goró depois e tal. Aí o Guilherme tava de mestre cerimônia, o cara tinha uma voz boa e tal. Então ele leu um currículo sempre que é enfadonho. Antigamente eu achava legal. Eu lembro, porra, o cara que vai assistir uma palestra, o cara... o cara tem isso. Olha, ele não leu. Eu tenho 7 pós-graduações. Eu não vou ficar falando essas merda aqui. Pós-graduação. Pra quê? O cara tá aqui. E aí ele fez... Aí eu comecei a falar, olha, eu falei de direitos humanos, nunca fui interrompido na minha vida. Numa palestra foi a primeira vez. O cara levantou, assim, um cara no meio do auditório, 600 pessoas, tal, falou assim, absurdo, você vem aqui falar de direitos humanos, defender bandido. E, o cara deu uma arregaçada. Eu esperei, aí você falou, o cara nervoso, recua, recuei, esperei. Falei, o senhor acabou? Eu acabei, tá bom. Ô, Guilhermão, faz uma gentileza pra mim, dê meu currículo completo. Na época eu era capitão da tropa de choque. Usar uma tropa mais contundente e tal. Eu falei, campeão, tem um monte de processo nas costas, trabalho e tal. É uma coisa que é técnica, né? Não é tal. Ele veio me pedir desculpa, o irmão dele tinha sido morto recentemente e tal. Então, quando você vai falar de direitos humanos, é muita paixão. Ou é o cara que sente aviltado de ponto de vista familiar, porque ele entende que defende determinado grupo, ou você já entra de forma categórica em determinado grupo ideológico. Teve uma questão em Osasco, uma vez que eu fui, dentro da polícia, fardado, Mães de Maio. Cara, um negócio... E tava toda uma polêmica. E um cara começou a falar do incidente de deslocamento de competência. Para quem não entende nada, é você tirar da competência A para a competência B por violação de direitos humanos. É uma exceção à regra. Então, basicamente, teve uma violação de direitos humanos aqui na porta do estúdio. Eu tiro da mão da Polícia Civil, dou na mão da Polícia Federal. Eu tiro da mão do Ministério Público Estadual, dou na mão do Ministério Público Federal. Eu tiro da mão do juiz estadual, dou na mão do juiz federal. Tanto é que a gente chama isso carinhosamente de federalização dos direitos humanos. É algo recente, é de dezembro de 2004. Aí o cara começou, que tem que federalizar, que não sei o quê, e gritando. De novo, na hora que eu fui dar, eu falei assim, eu fardado, imprensa, ao vivo, dentro da prefeitura de Osasco. E eu falei assim, olha, o senhor falou. O senhor pode explicar para nós o que significa isso? Ele não sabe explicar. Aí ele falou, não, o senhor sabe, o senhor é professor. Talvez eu não saiba. Se o senhor levantou a bola, se o senhor quiser falar. Aí ficou aquele ruído, aí um cara chegou e falou assim, eu na época, capitão, falou assim, capitão, o senhor é diferente, porque o senhor a gente conhece. Eu falei, eu não estou aqui como prof, eu estou aqui representando a minha instituição. Então, assim, tem muito isso. Cara, é um estereótipo, e é o que a gente vinha falando até no carro. Quando ele perguntou, pô, de outras matérias. Cara, eu comecei lecionando direito administrativo, pro dia a dia. Lembro. Exato, e o Aleixo dava aula junto. E depois eu fui para direito constitucional, que era a minha vontade absurda da aula de direito constitucional, e direitos humanos eles caíram no meu colo quando eu fui fazer um mestrado em 2006. E eu fui sendo preterido das outras matérias por causa do rótulo. Federico é dos direitos humanos. Eu ouvi de uma coordenadora, que é uma frase muito infeliz da parte dela, não vou falar o nome, mas que é uma coisa que me dói muito hoje no bolso. Freduco, direito constitucional administrativo qualquer um dá, mas direitos humanos só tem você. Só que a carga de direitos humanos, ela é irrisória. É igual a lei empresarial, ela é irrisória. Sofro com o empresarial, cara. Só que empresarial, ele tem um conteúdo menor. E direitos humanos é um conteúdo gigante. Só que as provas que pedem pouco. Tirando defensoria pública, que é o único lugar que tem uma carga gigante. E na polícia. Então eu tenho, por exemplo, eu começo agora no segundo semestre, eu tenho 7 turmas, a gente chama de 7 pelotões. E eu tenho 36 horas aula com cada pelotão. Então você faça a conta. Então eu tenho aula até dezembro e tal. Mas tirando isso,
você fica com o rótulo. É igual o cara fez um filme, ficou com aquele rótulo, o cara sempre vai ser lembrado, sei lá, o Harry Potter lá, o Daniel. O cara sempre vai ser o Harry Potter, o cara não consegue fazer outro papel. Então, assim, poxa, às vezes, igual a Lei perguntou, Fred, você tá dando ainda aula tal? Tô, mas já não te dá espaço, porque você construiu um nome na área de direitos humanos, dentro da polícia, fora da polícia, enfim. Mas hoje eu não fico triste. Claro, minha página é de... Eu tenho um site, posso? Lógico. Um site, deve, por favor. professorfredericodireitoshumanos.com. Vou mandar um abraço aqui para Fernanda, do conteúdo estratégico, ela que cuida da minha página. Legal. Então, ali minha página, Professor Frederico Direitos Humanos. Dá pra gente colocar aqui? Põe aqui pra gente, por favor. .com. Então, o que acontece? Eu não tenho... Professor Frederico. Professor Frederico Direitoshumanos.com. Professor Frederico Direitoshumanos.com. Então, o que acontece? Eu não tem lá, Professor Frederico Direito Constitucional e Administrativo. Então, acabei abraçando o rótulo. Direitoshumanos.com. Acabei abraçando o rótulo para mim mesmo, né? Mas não é de todo ruim isso. Eu sempre gosto de falar o seguinte, quando a pessoa vem com esse discurso contra os direitos humanos, eu pergunto para ele. Falei, é direito violar a sua liberdade? Sem contexto. Exato. Ou a sua vida? Exato. Talvez te tratar de maneira inferior, desigual. O cara fala, não. Então, ponto. Direitos humanos é isso, cara. Tem umas fotos legais. Tá bonitão, hein, Fred? Ah, já foi, né, cara? Como eu falo pra minha esposa, hoje eu já aposentei, né, meu? Já foi esse tempo, né? Então, tem bastante aí algumas obras, tem os vídeos, né? Tem foto. Cara, essa página eu demorei muito tempo. Eu não, né? A Fernanda, a galeria de fotos tem muito tempo. Eu tenho mais de 70 documentos que a pessoa pode baixar aí de forma gratuita no guia digital. Que legal. Os livros estão disponibilizados aí, Legal. os artigos. Ó, eu já dividi palestra com o Cortella. Legal. Enfim, tem uma longa história. Muitos não gostam do que eu vou falar. Cara, eu nasci para ser professor. Eu sei como é isso. Eu nasci para escrever. Eu amo. Sabemos. Eu também sei o que é isso. Sabemos o que é isso. É exatamente isso. Cara, eu me sinto tão realizado. Cara, essa foto é fantástica. Esse vídeo eu vi. Esse vídeo teve mais de 20 milhões de visualizações. Cara, fala um pouco desse vídeo, Fred. Eu conheço o vídeo há anos. Vamos lá. Fantástico. Depois a gente até acha esse vídeo aí, se for o caso no YouTube. Acho que eu tenho. Foi legal esse vídeo. O que acontece? Eu entrei na viatura 17 ou 18. Eu entrei na viatura, minha equipe me pegou e eu morava lá no Medeiros. Aí a viatura, o cara chegou e falou assim, chefe, tem uma carta aqui da associação comercial, da mãe do garoto, pedindo uma farda e um carrinho. Aí ele me deu, terceiro, que a gente chama terceiro ônibus, andei com a viatura completa, a Hilux. Eu dei, gosto de falar sempre das minhas burrices, eu nunca vou contar vantagem. Cara, peguei a carta, confesso a vocês, nem li, pus dentro do porta-luvas e falei assim, velho, me lembra depois do pagamento, o policial ganha mal, né? Pode deixar que eu compro o carrinho. Aí eu falei, não, chefe, a gente faz um corre. Me lembra depois do pagamento. Então isso era final de novembro. Deu dezembro, aí o policial que estava junto falou, chefe, na Vilares, vamos dar uma chegada lá na Vilares, vamos comprar o carrinho do garoto e tal. Eu falei, vamos, deixa eu ler essa carta aqui. Eu li e chorei. Na hora. Aí eu falei assim, porra, vamos lá. Vamos pegar aqui, vamos comprar. Comprei. E a dificuldade de você achar um carrinho de polícia. Porque é só bombeiro, é só polícia federal, mas que desgrama. Aí achamos o carrinho, comprei e tal, comprei com as pilhas, testa, tal, beleza. Aí deixei lá, falei assim, a gente marca um dia pra dar. Me liga a moça que cuida das relações públicas. Eu não tinha falado pra ninguém. Acredito que os dois policiais comentaram. Falou assim, Major, o senhor vai mandar fazer a farda do garoto? Mas eu não dei o devido valor à farda. Porque eu cheguei a criança de 8, 9 anos com carrinho. Brincando. Carrinho, brincando, controle remoto, como eu dou pros meus hoje. Então o carrinho vai e volta, aí eu pego, tô disputando lá. E aí eu falei assim, não vou não, mas tem uma costureira aqui atrás do batalhão que faz. Eu falei, quanto cobra? Aí ela falou assim, cobra R$50. Tal. Eu falei, mas como é que vai fazer? A gente não sabe. A gente pergunta pra mãe um pouco do tal. Então tá bom. E aí marcamos um dia. Cara, pela saúde dos meus filhos, eu não falei pra ninguém. Mas alguém soltou. Porque quando eu cheguei tava Record, Bandeirantes, só a Globo que não tava. Record, Bandeirantes, SBT, tava lotado.
Aí nós tocamos e tal. Quer o carrinho, quer a farda? Não, quero a farda. Eu falei, mas eu não trouxe a farda. Eu falei, serve o carrinho? Aí eu dei o carrinho pro moleque, ele abriu, vamos, vem cá, rasga isso aqui. Rasgamos, colocamos. Ó, o carrinho tá funcionando, tudo bem, tudo bem. Aí tinha o pacotinho lá da farda. Aí a hora que eu dei, ele me abraçou, ele me desmontou, mas ele me desmontou de um jeito, cara, assim. Aí explodiu o vídeo, explodiu. Foi, não tem preço. Não tem. Acho que dá até pra achar o vídeo aí. Eu acho que eu até tenho. Hã? Eu acho que eu até tenho. Você quer ver? Você falou com o nome no YouTube, Eu Fred? posso. que ele põe? Não lembro como é que vai estar. Eu posso mandar pra você, Ale? Você manda pra ele? Por favor. Você quer ver? Eu acho que. Se mandar um link, qualquer coisa que você me mandar, eu mando pro Eu vou. Calma, Leonardo. que eu já acho aqui, cara. Deixa eu ver aqui. Natal, Itatiba, eu tenho, mas eu vou achar isso aqui, você quer ver? Achei, ó, Ale, mandei pra você. Fechou. Acho que é esse aí, deixa eu ver. É esse mesmo, mandei pra você. Então, assim, aí quebrou. É uma das coisas, cara. E é impressionante como é que é também o ser humano, né? Aí deu muita repercussão. E é uma coisa assim, hoje é muito fácil você falar em viralizar, em ver, né? Mas foi assim, eu lembro que o cara que cuidava disso lá no CPI em Campinas, ele falou assim, Major, 5 mil. Cara, muita coisa. Eu não sou um cara... Eu já tive rede social ativa quando eu estava em determinado cursinho, que a gente tinha até um contrato para alimentar isso, tinha que publicar, tanto e tal. Então o que acontece? Aí ele me ligou e falou assim, eu falei assim, e aí? Ele falou, Major, 15 mil. 18 mil, 50 mil. Cara, mas numa proporção... Rápido. Absurda. E aí eu lembro, a última vez que a gente tinha mensurado, cara, 18 milhões, 20 milhões, entendeu? Então foi um negócio realmente que marcou, mas Silvio de homem é aquela merda. Depois disso eu saí do batalhão. Falando sério. Tem som aí? Só não vai ser o som. Sério? Deixa eu ver se eu aumento a TV. Peraí, só um minuto. Sim, dá uma pausa e vê se a TV... Acho que ele tem, né? E se eu colocar o som, a gente tentar sincronizar? É que ela tá no mudo aqui, ó. Não, vai virar. Vai. Senão eu colocaria aqui pelo celular no microfone Tirar também. do mudo e colocar num volume bem alto, talvez nem tanto. Se quiser, eu ponho aqui. Não quer tentar, Lê? Acho que vai Eu virar. ponho o Vamos play tentar, do celular aqui. Vamos tentar aqui. Vamos tentar. Vai. Tá sem som. Sem som, vamos sincronizar. Vamos. Vai lá, Põe Fred. aqui. Pô, peraí. Deixa eu achar o link aqui. Deixa eu pôr o link aqui, peraí. Pega o mesmo que você mandou pra mim. Exato. Pega na minha... Peraí. Né? Deixa eu ver aqui. Enquanto isso, você que está nos assistindo aí, se inscreve no canal, aciona o sininho, Peraí. deixa seu comentário. Ó, o mesmo meu tá que no você zero aí. assista Vamos depois. tentar? Vai lá, vai. É melhor pôr... vamos lá. Vai. E aí, meu? Vou falar com você. Tudo bem? O meu tá um pouco na frente. Vou dar um pausa. Pronto. Uma cartinha sua? Olha lá. O que você pediu? Fala pra mim. Você pediu uma roupa de polícia? O que mais? Quem que escreveu a carta? Minha mãe. Mamãe, vem cá. Tudo bem, mamãe? Como é que é o nome da senhora? Tudo bem? Que Adri, tá aqui? Vamos voltar? Escreveu? Eu pus pausa aqui. Deu pau aí. O que aconteceu? Vamos lá. Queria uma roupa de policial. E Papai Noel, se você era muito, o senhor me desse o... A mamãe escreveu fantasia, mas eu vou falar que é uma roupa. Pronto. O senhor tá quantos segundos? Aí. Eu tô 54. Quer que eu volte um pouco? 35. Volta 35, Fred. Peraí. No dedo é mais fácil. 38. Você quer soltar? E eu solto com 38? Vai, Vai. pode soltar. Vai lá. Frederico, tudo bem? Que Adri, tá aqui que a mamãe escreveu? Queria uma roupa de policial. E Papai Noel, se você era muito, o senhor me desse o... A mamãe escreveu fantasia, mas eu vou falar que é uma roupa de policial, tá bom? Uma faca. Depois
Pois meu sonho é ser policial quando eu crescer, mas minha mãe e meu pai, Deus está tendo condições de me dar. Mas se não conseguir a fantasia, pode ser um carrinho de controle remoto da rua. Um carrinho ou uma faca? Pode ser o quê? Uma faca? Gostaria muito que o senhor viesse na minha casa, mas se não der, eu vou entender, por ser que não está fácil. Papai Noel tem que atender muita gente, né? Eu faço muito bem também. Tem muitas crianças precisando. Papai Noel, eu peço a Deus que te abençoe e que o senhor realize meu sonho de ganhar esse presente. Meu nome é Adrian Martins Donizete, tenho 9 anos. Uma farda? Ou carrinho? Uma farda? E se eu trouxe só o carrinho? Não tem problema? Mesmo? Será que tem uma farda aqui dentro? Acha que tem um carrinho? Bom, vamos ver se você gosta. Posso te ajudar? Da roupa? O que você acha? Vamos? Hein? Desce aqui. Vamos abrir esse aí agora. Controle. Vamos ver se serve. Mamãe, você ajuda ele a vestir lá? Ele tá grande daqui o carrinho. Vou deixar aqui que ele vai voltar pra pilotar esse carrinho fardado. Você ajuda ele lá? Pô, que legal. Muito bom. É, cara. E aí Eu tem uma sempre- crítica importante, né? A galera hoje Eu tem sempre uma me dificuldade emociono, nisso, né, sempre. cara? De ver o policial como ser humano foda Ah, que é, não, né? não tem, Protege né? a gente A pra cacete. A molecada... Quando acontece isso, é uma agulha no palheiro, é uma joia. E alguém fala assim, cara, eu gosto da polícia. A gente fala assim, para, tem alguém que gosta da gente. Porque a gente tá acostumado a tanto não gostar e tanto dar pedrada, tanto... Então, quando você entra assim, meu sonho é ser policial. E o pai dele não é policial. Porque você tem o espelho em casa. Meu pai é policial, meu tio é policial, o meu primo é policial. Ele não tinha. Você observa que não tem nem asfalto, mora na periferia, tudo tal. Então foi assim, e eu falei, eu abraço. Nossa, ele me quebrou. Mas é fantástico, fantástico. Legal, cara. Parabéns. Foi muito legal isso aí. Obras. Fredão, e esses livros aí? Vamos lá, esses livros são um presente. Eu sou convidado, eu trago presentes. Vamos lá por Poxa. partes, né? Eu tive a oportunidade, então, depois acabei pegando essa questão. Você tem livro para OAB, você tem livro para concurso público, e eu acabei tendo a oportunidade de escrever livro hoje, já com uma liberdade do que eu quiser, para quem eu quiser. Eu falo isso até em alguns livros meus. Olha, eu escrevo livro, se eu quiser, para mim mesmo, eu escrevo livro por uma força contratual, eu escrevo livro para agradar A, B ou C, não tenho mais isso. Então eu acabo escrevendo o que eu acho que é legal. Então eu trago aquele presente. Primeiro, uma obra que eu organizei, são artigos sobre segurança pública brasileira. Bacana. Põe lá? Essa principal aqui, ó. Aqui, ó. Acho que tá melhor para você, Ale. Tá. Não tá? Vamos lá.
Então essa é a mais antiga. Quando eu falo antiga, não é tão antiga assim. Eu presente, nós vamos criar uma biblioteca aqui, Biblioteca do Liboni, nós vamos deixar aqui. Boa. Essa foi uma segunda obra, insisto, acho que são as poucas obras que eu tenho de segurança pública. O resto é tudo voltado para o público jurídico. Essa aqui de atividades de polícia, eu fiz uma análise dentro do meu capítulo, também sou organizador, sobre a questão de direitos humanos dentro da própria polícia, estrutura, quem tem, quem não tem, quem faz o que deveria fazer. Uma capa aqui tática, né? Uma capa aqui regaço. Tá bonita. Capa bonita, né? Não tenha dúvida. Essa aqui é uma das mais recentes. Tava até no plástico, ó. Essa é uma das mais recentes envolvendo a questão da decisão do STJ, uma capa aqui um pouco mais polêmica também. Sou organizador, eu e o Coronel Carreira lá do Distrito Federal. Abordagem policial e direitos humanos. Olha essa capa, a simbologia. Ah. Profunda. Polêmica. 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 Pô, se não for polêmica, não me interessa. E essa última obra, não sou organizador, sou um dos autores, mas também refleti na decisão do STJ. Polícia Preventiva no Brasil, abordagens e busca pessoal, aqui prefaciada pelo nosso amigo Fernando Capês, e a organização aí do professor Azor e do doutor Ronaldo Rotti, que é juiz nosso aqui da Justiça Militar. 4 presentes aqui para o canal. Essa aí, Muito a bom. mais atual. Bacana, poxa. Nós agradecemos de Felizes. coração. Sua presença. Muitos felizes e tristes ao mesmo tempo. É. Depois a felicidade volta, mas por enquanto... Depois a felicidade volta. Porque chega ao fim esse fantástico bate-papo onde eu particularmente aprendi muito. Legal, Muito, Liboni, obrigado. muito obrigado, aprendi muito mesmo. Cara, E aprendi também, já respeitava muito o senhor, agora respeito mais ainda. Muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite, Eu por que ter agradeço. vindo para cá. Fiquei muito feliz mesmo. Muito obrigado de coração. É sempre um prazer, Liboni. O Vou deixar- prazer é nosso. Além da página, eu tenho um canal no YouTube também, com as com entrevistas. certeza. até tem gente perguntando aqui, Eu inclusive. tenho um canal no YouTube, é Frederico Afonso, lá tem as entrevistas, aulas eu não posso colocar por força contratual do que a gente grava. O meu Instagram, @professor Frederico Afonso. Twitter, Frederico Afonso. Twitter, o cara quiser brigar, é lá que é o lugar. Lugar Rede bom, né? social beligerante. Estou fazendo nada, Sim, vamos sim. arrumar uma confusão aqui. Mas basicamente isso, né? O Então, Threads tem tá ali- tranquilo demais por enquanto. A pancadaria é no Twitter, né? não, o Twitter deixa eu Ó, arrumar uma confusão. A gente foi pro Threads agora, a gente tem que precisar botar fogo lá. Eu vou começar É. só a botar assunto polêmico. Vai Exato, ser tem que ser. porrada lá. Exato, tá muito light Tá aquele muito negócio. light lá. Tem que ter porrada. Meu, obrigado, Ale. Satisfação Obrigado. de vê-lo aí tanto tempo. Muito A obrigado. gente só fica nessa rede social, virtual, não Que se bom. vê. Que bom, Morando excelente. tão perto. E Tamo vamos nos ver mais agora, inclusive, né? Pra gente Vamos. resolver Vamos almoçar. uma questão Vamos. importante. aí. Importante, Uma nessa questão hora importante. do dia já. E Quem sem nos- dar tchau. Quem nos assistiu ao vivo já almoçou. E agora é É. nossa vez. É isso aí. Muito obrigado aí, audiência, cada um aqui que colocou no chat, aqui o Walter, né? Colocou aqui a sua experiência, colocou também aqui um abraço para todos nós e fica um abraço aí muito forte aí para todos vocês, com carinho, sei que represento meus amigos aqui na mesa. Valeu. Valeu! Abraço.